sorriso, solte o grito da garganta. Nos quatro cantos do país, vem com a gente, com a Educadora. É um novo tempo pra sonhar, basta você só acreditar. De mãos dadas vamos juntos, vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo, é nessa onda que eu vou. Vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo, é nessa onda que eu vou. A felicidade espera por você, basta uma atitude, você pode crer. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu sou. Olhar pra frente é a solução, juntos somos mais fortes, bate coração. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu sou. Vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo, é nessa onda que eu vou. Vem você também, Educadora, muito mais que rádio. Educadora. ZYK 531, ondas médias 1020 kHz. ZYG 852, ondas tropicais 2380 kHz. Na internet educadora.am, em todas as plataformas, sempre ao seu lado. Educadora. Muito mais que rádio. Educadora. A partir de agora, na Educadora, programa Bastidores, com Nani Camargo e Renata Reis. É isso aí, programa Bastidores. Deixa eu acertar o microfone aqui, 8h02, neste 4 de setembro. Tá frio lá fora, mas aqui dentro a discussão vai ser quente. Estou muito empolgada com o programa de hoje, Renata, principalmente porque o assunto hoje é liderança política. Será que Limeira tem uma forte liderança? A gente vai discutir isso, né, Renata? O que você acha? Oi, Nani. Tudo bem, Renata? Tudo, e você? Boa noite. Renata, esse microfone, ó... Eu acho que agora... não é o microfone, eu acho que é o nosso enquadramento aqui, assim, ó. Daqui a pouco a gente arruma. Ah lá, agora deu certo. Daqui a pouco a gente arruma, mas, Nani, é um programa que eu acho que as pessoas devem se atentar, porque nós estamos com pessoas muito importantes e esclarecidas aqui no estúdio para falar sobre liderança política e também sobre economia. Não é? Sobre a nossa a economia brasileira, que ficou por tanto tempo numa recessão, aí tantos anos numa grande recessão. Ainda está, né, Renata? A economia respirou, com certeza. Começa a respirar, né? Exatamente, mas ainda é um momento... Processo demorado para o país, crucial, né? Principalmente por conta das eleições, porque as eleições, depois os nossos entrevistados poderão falar melhor, mas as eleições, elas trazem uma insegurança, eu acredito, para os investimentos, para os negócios, e, consequentemente, para o trabalhador também, o poder de compra, etc. Então, é muito importante que todos fiquem atentos aos nossos entrevistados. Hoje, podemos já falar. Vamos anunciar, então, né, na noite desta terça-feira, Bastidores reúne, então, 4 pessoas, são 4 entrevistados. Aqui ao meu lado esquerdo está Cássio Roque, muito conhecido aqui na cidade. Muito obrigada por aceitar o convite de vir aqui ao estúdio. Cássio, muito obrigada. Eu que agradeço, Renata, Nani, os participantes da mesa, ouvintes e internautas. É um prazer poder estar aqui mais uma vez. Também ao lado do Cássio Roque, Didi Piscinin. Muito obrigada, Didi, provedor da Santa Casa de Limeira. Também do ramo eletromecânica, Didi. Isso. Fazemos de tudo um pouco. Obrigada, Didi. Obrigado a vocês, agradeço a todos que estão nos ouvindo agora. E aos participantes aqui, né? Muito bem. E do seu lado, Nani? Roberto Martins. Roberto já... Acabou de sair daqui, né? Acabou de sair daqui, estava no programa de esportes, né? Que o esportes também é outra praia do Roberto, né? Hoje a gente vai falar de política, vai falar de Brasil, vai falar, claro, de Limeira. Mas muito obrigada pela participação, Roberto. Boa noite, Nani. Boa noite, Renato, aos
meus companheiros e a todos os nossos ouvintes uma satisfação e agradecer pelo convite. Muito bem, e ao lado do Roberto Martins, o também empresário Luiz Matos. Luiz nunca veio à Educadora, né, Luiz? É a primeira vez dando entrevista. Muito obrigada por sua participação. Obrigado a vocês aí pelo convite. Obrigado pela presença de todos, aos ouvintes também. E conhecendo a rádio aqui, muito bonito, por sinal. Né? É, isso aí. Bom, sempre lembrando que o nosso programa está em todas as plataformas digitais. Você pode acompanhar pelo 1020, pelo seu radinho, pelo Facebook também, pelo YouTube da Educadora, no educadora.tv. E se você preferir, pode mandar a sua mensagem pelo WhatsApp no 992225124. O tema de hoje é liderança política. Será que Limeira tem uma liderança forte, Renata? Posso começar? Com certeza. Eu acredito que nesse momento Limeira não tem uma liderança política. Deveria ter. E a começar pelo prefeito. Quem deveria ser a liderança política do município? Mas eu posso estar errada. É um pensamento que eu tenho e eu gostaria muito de ouvir o que os nossos entrevistados têm a dizer. Se nós temos, de fato, uma liderança política, se nós não temos, e quem deveria ser a liderança maior, ou não, ou se não deveríamos ter uma liderança maior, mas várias lideranças. Eu não sei, posso estar errada e quero aprender junto com eles aqui e com todos vocês que estão nos acompanhando. Muito bem. Vamos começar, então, pelo Cássio Roque. Olha, eu acho que Limeira ele tem uma característica muito peculiar. Eu acho que Limeira tem muitas lideranças, mas não necessariamente essas lideranças se encontram no aspecto político, né? Dentro do espectro político, nós temos os que foram eleitos, que não necessariamente exercem liderança, exercem cargos, né? E Limeira tem, em diversos setores, pessoas que fazem, que acontecem, que são investidores, que são pessoas que tocam as entidades e que dentro desse meio nós deveríamos ter pessoas que se dispusessem a participar do processo político. Então, acho que Limeira, nesse aspecto, ela tem lideranças, mas poucas dessas lideranças se dispõem a participar do processo político. Eu acho que isso que faz falta. Dentro do meio político, até peço que vocês também interajam também. Falta renovação, então. Falta renovação. Eu acho que falta mais participação, né? Nem questão de colocar o novo e tirar o velho. É questão de ampliar as pessoas os que queiram participar do processo político. Eu acho que você participar do processo político não necessariamente significa você ser candidato. Você pode ajudar a escolha de um candidato dentro de um processo. Eu acho que nós temos que nos unir as pessoas que fazem, né, a cidade o que ela é. Através das suas ações, através das suas palavras, elas têm que criar um processo e dentro desse processo tirar pessoas que nos representem a cidade de Limeira. Porque a política é a melhor maneira da gente transformar as coisas. Eu acho que Limeira, nesse aspecto das lideranças da cidade não participarem do processo político, ela perde muito. Eu acho que a gente tem vários exemplos de cidades vizinhas que têm uma representatividade maior, seja na Assembleia Legislativa ou no Congresso, que conseguem mais investimentos, que conseguem melhorias para a cidade. E o processo é assim, né? O processo se dá dessa maneira e, infelizmente, a gente, a despeito de ter essas lideranças, elas não participam do processo político. Vocês pensam da mesma forma? Roberto? Com certeza. O Cássio falou. A Limeira é uma cidade bastante adversa das demais. É muito difícil você montar um grupo político. Em épocas passadas, nós tivemos grupos políticos. Eu falo que Limeira não tem o 40. Limeira ou é 8 ou é 80. Não existe o 40, né? Épocas passadas, nós tínhamos 2 grupos políticos, né, com bastante influência, que se revezavam no poder. E a partir daí, de 1992 para cá, nós tivemos muita alternância no poder. Nós não tivemos uma sequência de um trabalho, né? Começou em 1992 essa quebra desse A e B, né? Entrou um terceiro candidato à época e depois de lá nós não tivemos uma sequência, nós não tivemos um grupo, né? Era para ter se formado um grupo, uma terceira força, chame lá o que for, né? Mas isso acabou não acontecendo. Mas isso, vou fazer uma pergunta, isso virou negócio? Em que sentido? Não, hoje você fala assim, pô, não tem liderança, mas eu acho que a liderança não é de hoje, tá? Isso vem lá de trás.
Não virou negócio? A política não virou Jogo negócio de em Limeira? interesse, Jogo de interesse, isso, é negócio. Sim. Será que não virou negócio? Será que por isso nós que já temos- afastou? Não estou dizendo que afastou os bons e pôs os ruins, né? mas Hoje a nós- gente tenta, hoje a gente tem uma dificuldade grande. Toda vez, eu não quero falar mal, eu acho que é bem-vinda a procuradoria, tá? Mas hoje, puta, interfere muito um no legislativo, um interfere em outros. E O Ministério não deixa tocar. Público, você acha que Ministério interfere Público, muito nos não é que poderes? interfere. Tem certas coisas que tem que se andar, você tem que olhar de longe. Mas você tem que vai dar uma cabeçada, você tem que ir lá ensinar e orientar como fazer. Será que isso está acontecendo? Ou só está sendo punitivo? Tudo vem na punição. Isso é E isso daí é um grande problema. afugenta, daí... Lógico que essa afugenta. pessoa fala- Hoje- Acaba afastando, Você vai lá pra você, o cara. empresário. Você acha que Bom, falta liderança aqui em Limeira, Luiz? Bastante. Eu participei muito pouco agora na eleição passada, né? A minha participação foi bem irrisória ali. E a gente percebe que são poucos grupos, porém há uma discussão tão forte dentro desses grupos mesmo, justamente por causa disso, de interesses, né? É o interesse pessoal, não é o coletivo para a cidade, vou fazer pela cidade, juntar alguns empresários para fazer um direcionamento, né? E procurar algo de bom. Não, a briga é tão grande dentro do próprio grupo dele, às vezes o mesmo partido, que perde o foco, né? E isso acaba fazendo com que o empresário saia fora disso, porque eu acredito que todos são assim bem focados naquilo que quer fazer. E o político, ele já tem o interesse próprio dele, né? Ele não quer pensar no coletivo, ele quer no individual dele ali e fazer aquilo ali um negócio, como o Didi falou. Passou a ser negócio. E talvez por isso não haja renovação, que o Cássio falou. Roberto... Mas nós tivemos renovação em Limeira. Se você observar aí nos últimos mandatos, nós tivemos renovação, sim. Mas mandatos, nem... Se foi bem, é outra coisa. Mas exatamente. que nós tivemos renovação, que nós tivemos Duas pessoas que não eram do ramo, entrou na política e logo foi prefeito. Nós tivemos isso. Isso aconteceu em Limeira. O problema, gente, O que carece tanto a cidade, então? Se nós temos uma renovação, nós temos lideranças, na sua opinião? E elas são necessárias? O Brasil tem liderança? Pois é, essa é uma boa pergunta. O Brasil Talvez não tem. é a eleição Olha, eu gosto... singular por causa disso, presidencial. Eu gosto de comparar a vida do brasileiro com o futebol. Tudo que eu faço, assim, ou alguma explanação que eu faço, sempre eu comparo ao futebol, porque tem muito a ver, né? O brasileiro coloca... na Copa do Mundo, ele coloca a bandeirinha no carro dele, ele coloca fitinha e tal. E nós estamos na Semana da Pátria aí, né? Você viu alguma coisa? Nada. Né? Então, o futebol, a seleção brasileira é muito mais importante do que o país que ele vive. Então, não reclama. Começa por aí. Então, você vê. Eu vou falar do meu time para citar o exemplo. Meu time é o Palmeiras, que estava jogando, capengando com um treinador não muito, né? Não muito... conhecido, um treinador novo, tal, e não foi para frente, não conseguiu ir, foi até o meio do ano, aí capengando, aí pegou um senhor já com não estou dizendo que ele é o expert, é uma pessoa que todo mundo respeita. É quase igual todo mundo presidenciável tá lá, aí, né? Mudou da água pro vinho. Se vai ficar campeão, não sei, não é isso que eu estou discutindo. Tem foco, eu estou né? discutindo... segurança, né? Então, o cara que está lá dentro de campo... Segurança e liderança. O cara que está lá dentro de campo sabe que ele tem uma costa quente ali por trás dele. Então, isso não tem no nosso país. Não existe no nosso país. Até porque o brasileiro não gosta de leis. O brasileiro não gosta de alguém que mande nele. Experimente pegar... dentro da sua empresa, que tem 15 funcionários e tal, pega um lá, pinça um, fala, a partir de agora você vai ser o líder da turma, para ver se você consegue fazer isso. Difícil. É muito difícil. Mas, Roberto, a gente pensou nesse tema da liderança, justamente analisando o quadro político local, né, do número de candidatos, só que isso se repete a cada eleição, né? Desde que eu cubro eleição aqui em Limeira, é sempre assim, são mais de 20 candidatos. Esse ano, 24 candidatos, 24, né? 10 a federal, 10 a federal e 14 a estadual. Aí, você vai para Piracicaba, por exemplo, e você percebe que tem, assim, um grupo que se reúne, né, que seja de empresários, seja de políticos,
para tentar fazer a cidade ter os seus representantes? Hoje Limeira tem um representante, o Miguel Lombardi, depois de muito tempo, né? E que tenta a reeleição. Então, eu acho que esse é o ponto. Teria como isso ser discutido lá atrás? Vamos nos reunir para achar um nome para que possa bem representar Limeira? Nani, mas a questão é que... É uma tarefa difícil isso, né? É difícil, mas assim, nós estamos começando do fim para o começo. O nome, ele tem que sair desse grupo. E não escolher o nome e em torno desse nome você criar o grupo. Essa que está verdade. Piracicaba passou por um processo assim. Então você reúne um grupo de pessoas, não necessariamente só empresários. Pode ser representante dos trabalhadores, de professores, de esportistas, das categorias público, trabalhistas, da sociedade civil. Tenta definir o que é o melhor para a cidade. Piracicaba foi feito isso. Em outras cidades foi feito. Foi feito uma espécie de um planejamento estratégico. O melhor para a cidade. A cidade quer caminhar para esse lado. E a pessoa que for candidata vai ter que estar dentro desse processo, vai ter que direcionar a administração dele, seja no executivo ou no legislativo, nesse sentido. E não você votar, você achar que o exercício da cidadania ou a democracia se resume à eleição. Isso eu muito voto pouco. e passo a procuração para alguém resolver o meu problema, seja na cidade, seja no país. Eu acho que nesse aspecto, que o brasileiro, o limeirense também não é diferente, deveria tomar consciência que a política se faz no dia a dia, não é só na época da eleição. Nós precisamos fazer uma renovação. Mais de 70% da Câmara Federal vai ser reeleita. Porque ninguém participa do processo de escolha. Limeira tem 24 candidatos a deputado. 24. Outras cidades também têm bastante. Não é assim. As cidades vizinhas, elas têm uma conscientização. As pessoas se conscientizaram que, se sabe, deixa os que têm mais chance de sair. Não. Mas por que há muitos Porque nós anos não temos liderança. Americana tem eu ia falar deputado, de Piracicaba tem Porque sai o deputado, Cauê Macri, Limeira tem, não mas vai passou um processo de vazio. Sai 2, 3 americanos, eles ganham a eleição. A liderança inibe o aventureiro. A diferença de Americana Mas é então- a cidade mais politizada, não digo do estado de São Paulo, mas da região, com Esse é o certeza. ponto. Mas É a cidade mais politizada Mas que existe. não ficou livre de ter prefeito caçado, de ficar sem então vem da isso é Câmara. prefeitura inevitável. quebrada. Isso é Porque inevitável. Inevitável. Aí é o Mas, Roberto, individualismo você que eu falou, falo nós tivemos renovação, teve. Se ela é boa ou não, é uma eu outra acho que a discussão questão. maior é se Limeira, como eu falei que ela é peculiar, eu já tive oportunidade de falar isso, Limeira é considerada a capital do voluntariado. Certo? Então são pessoas que se dispõem a fazer alguma coisa pela cidade em troca do simples fato de fazer alguma coisa pela cidade, sem serem remunerados. E não ter na política, como o Didi falou, um meio de vida. Então temos aqui, um provedor da Santa Casa, um presidente do Conselho da Associação Comercial. Eu já participei dessas duas entidades, fui presidente da PAI. O Luiz já participou como voluntário de várias situações dentro da cidade, mas não se dispõe a participar da política. Então, Limeira tem essa característica de empreendedorismo, de fazer as empresas, as entidades do terceiro setor serem pujantes, serem Mas por que valorizadas. elas não se sentem atraídas para poderem contribuir daí nas Porque decisões hoje, quando a pessoa políticas? é escolhida para ser... Você quer ser candidato? As pessoas confiam como se ele fosse um Messias. Super-herói. Super-herói. Não faz parte de um grupo que tem um caminho a ser seguido. A cidade tem que caminhar nessa direção. Vamos estabelecer o que seria um plano de governo, seja como prefeito, seja como deputado. O que se Limeira, qual a vocação de Limeira? E aí a pessoa sai respaldada. Ela sai sendo representante de todo um grupo, de um pensamento. E a gente acha que escolher uma pessoa, fizemos o nosso papel. Depois reclamamos. Joga a responsabilidade. Não, ela foi Se você escolhida por tomar um a grupo frente- que tem o seu interesse. Esse é o grande problema. Eu acho que quando você toma a frente, as pessoas já acham que você quer ser o... Que você tem O uma cabeça de segurança. chapa, né? Então, não adianta você conversar com alguém nesse sentido. Vamos montar um grupo. A hora que você toca nesse assunto com outros amigos empresários, ele já te coloca como... Não, ele vai ser o candidato ou o cabeça de chave, vamos dizer. E eu acho que não pode ser assim. Tem que começar a ter uma base, juntar alguns empresários e, com isso, criar um grupo e lá na frente tentar ver... Tirar um nome disso. O Cássio falou lá atrás. Tem que ter o grupo primeiro para depois ter um nome. Mas aqui não. Aqui você já tem sempre um nome na cabeça. E aí acaba afugentando muita gente, né? Na verdade, Limeira sempre esteve desalinhado com o governo estadual e com o governo federal. Esse desalinhamento é muito constante em Limeira, né? Porque eu acho assim, quem teria, eu não digo direito todo mundo tem, quem seria, quem pudesse lançar um candidato, por exemplo, para as próximas eleições? Então seria o partido do prefeito,
o partido do governo do Estado e o partido do presidente da República. Não que os outros... Não tenham direito. Estou achando, né? Então, vamos começar por esse, depois vão os outros. Para ver se existe esse alinhamento. Piracicaba se alinhou muito, mas muito com o governo do Estado. Está aí. Sim. Deu de capote. Por isso que o PSDB impera na cidade, você né? entendeu? Há muitos anos. Você pegar os 5 do PSDB, os 5 cabeças do PSDB, em Piracicaba tem 2. Né? Então, você vê, deixou no capote. A importância da gente ter representantes. Né? Então, vamos voltar 2 eleições e mais uma eleição lá atrás de deputado estadual e federal. Nós tivemos, eu não sei se eu quero generalizar. De lá atrás pode. Eu não quero citar nomes para não ter problema, mas nós tivemos um deputado estadual que faltou 1.800 votos, um deputado federal que faltou 3.000 votos, e na outra eleição que faltou 870 votos. Na última eleição, Mário Botion ficou faltando 800 votos. Não, 70 votos. 83 votos. 83. E na anterior, pode falar os nomes, a Tancinha e o Dr. César Cortez. Foi mesmo. Beiraram ali os 3.000 votos, 2.000 votos. Tá bom, só que nós não aprendemos. Ou aprendemos? Não, vê lá. Né? Então, isso repercute. Agora, como é que eu falo? A pujança de Piracicaba. A pujança de Piracicaba esteve alinhado com o governo do Estado. Você pega Araraquara, esteve alinhado com o governo federal. Então, vocês defendem que limeirense tem que votar em candidato de Limeira, é isso? Eu não defendo, eu brigo por isso. Eu brigo no mínimo isso. Mas isso é o mínimo que nós temos que fazer. Agora, o que nós podemos fazer é o seguinte, quando a gente, às vezes, brigamos com pessoas de fora, que dizem, pô, mas não interessa, cara, se a gente pegar quanto que um deputado de fora, não sei porque não saiu uma listagem disso daí, quantos deputados de fora trouxe isso para dentro de Limeira, e quanto que, como exemplo, como tem um deputado atual hoje, quanto que ele trouxe. Você vê como é a diferença. Agora, Limeira não pode deixar de ter. Senão nós somos a próxima cidade que está quebrada. Não é só o dinheiro, né? Às vezes não é só o dinheiro, é o desembaraço da burocracia do país. Esse país aqui, você não acredita o que é ser empresário, né? Você precisa ser empresário um dia. Tá aí a greve dos caminhoneiros aí, a origem da greve dos caminhoneiros, né? Com os efeitos aí, os né? efeitos, mas o que aconteceu lá atrás? O que aconteceu lá atrás foi o seguinte, caminhão barato, financiamento barato para todo mundo, eu vou pegar meu fundo de garantia, eu vou comprar meu caminhão, vou pagar a prestação, só que houve uma hiper oferta de frete. O que aconteceu? Foi lá para baixo. Hoje não se consegue pagar a prestação no caminhão, pagar o pneu, pagar aí vem o paliativo. O desequilíbrio, né? Vamos plantar batata, todo mundo planta batata. Nós vamos tabelar o frete. Tabelar o frete. Nós vamos querer tabelar o mercado. Não regulamentar o mercado através de decreto. Aí você pega, é a mesma coisa de eu falar para vocês, aí eu vou dar R$1.000 para você, você vai lá no GAE ali, você compra um carro ali, sucateado ali no GAE, e você vai trabalhar de taxista. Ah, mas como que eu vou fazer? Era assim que era a Petrobras. A Petrobras estava em frangalhos. O que o presidente chegou e falou? Eu não coloco mais dinheiro. Eu não tenho dinheiro para colocar. Eu não tenho dinheiro para colocar na saúde, na segurança. Não tenho dinheiro na Petrobras. Se vira. Paga suas dívidas, faça isso, aquilo e tal. Bom, houve uma estatização dos preços, acharam o preço lá e tal. Falar, o preço nosso está dolarizado. Não sei, eu não sei. Então, não põe mais dinheiro. Houve uma pressão no frete. Ah, tá bom, então vamos tabelar o diesel. Tabelou-se o diesel. Vai ver o preço vai ver o preço da graxa, vai ver o preço dos outros derivados. Esse valor subsidiado do diesel foi parar tudo nesses preços. O asfalto subiu 31% nesse ano. Subiu tudo. Então, aço, alumínio. Então, gente, para a indústria subiu. Isso aí não tem coisas que a gente precisa pensar para fazer, tem que pensar para falar. Porque ninguém faz milagre, né? Agora, você fala, pô, mas a Petrobras... Por que lá na Bolívia a gasolina é R$1, aqui é 4? Por causa do tributo. Agora, por que é o tributo? Por causa da máquina. Não existe problema no país. Não existe problema de educação, não existe problema... Não existe.
problema do Brasil chama-se máquina pública. O Estado está inchado. Então, mas quem chegar lá não vai conseguir resolver. Não, só promete. Promete durante Aí que a tá. campanha. Não e tem chegar, salvador não da consegue pátria, fazer. como o Cássio falou. Não tem e não vai existir. Né? A difícil. continuar da forma que está, não tem e não vai existir. Porque daí vocês Hoje- falam da hoje- máquina. Tá, Como que então- um presidente governa se ele não faz um acordo com os deputados? Aí ele não governa. Então você Se pega... ele não distribui os cargos dos ministérios. Limeira está vivendo de um deputado, um só, né? A capenga de uma perna, porque devia ter 2. Quase 4 anos. Todas as, 90% das obras que aconteceu em Limeira foi tudo com verba federal. Não saiu, pouco dinheiro saiu dos cofres municipais, porque não existe Nem do o Estado, dinheiro. né? Aliás, nós temos Verbas uma da relação. educação. A gente tem a relação. entendeu? Nós temos, Tem. já que entramos nesse assunto, É nós legal, gente. pedimos uma relação para a Prefeitura de Limeira sobre as verbas federais que vieram para o interessante, município. isso é importante. Não sei qual é o período, no último ano. É, a Nani? gente pediu, quais as emendas, né? Quais os deputados que trouxeram verbas para Limeira nos últimos 4 anos? Isso são dados Todos. fornecidos pela prefeitura. Então, Isso pode falar? Pode. É uma informação, é uma informação. Tá no site do governo. isso eu acho que isso é viu? público. Não tá Então, aberto. então eu vou falar assim, olha, rapidamente aqui, acho que dá pra gente ler, mas vamos lá. Então teve aqui 1.170.000, deputado Jefferson Campos. 165 mil, deputado Paulo Teixeira. 1.800.000, Miguel Lombardi. 515 mil, Márcio Alvino. 250 mil, Paulo Freire. Todos os deputados, viu, gente? 293 mil, deputado também Márcio Todos Alvino. os deputados que, de fato, trouxeram Que verbas trouxeram da verbas, né? cidade. Que Sim, via sim, emendas sacramentado. parlamentares. Isso, que as verbas período chegaram isso? para cá. Qual foi o período, Nani? É, nos últimos 4 anos, olha só. Aí tem também Baleia Rossi, 251 mil. Muito mais. Rodrigo Garcia, 250 mil. Miguel Lombardi, 570 Mais mil. 570. Ah, Miguel Lombardi, mais 3 separado. milhões. É, a prefeitura mandou conforme emendas. Aí tem Miguel Lombardi, mais 450 mil. Miguel Lombardi, 682 mil. Aí tem, olha, do Miguel tem 726 mil, que foi um outro empenho, 240 mil. Tem aqui também Jefferson Campos, 502 mil. Baleia Rossi, 250 mil. Wellington Moura, 1.100.000. Deputado Olimpo, Major Olimpo, 203 mil. Célia Leão, 198 mil. Mais um empenho do Miguel Lombardi, 1.298. E também da deputada Célia Leão, 179 mil. Isso são só emendas. Aí também tem o trabalho que foi do feito... Miguel deu 8.600. Dá quase 8 Fazer milhões. as contas Quando assim. é Isso. quase 10, isso aí. A gente teve Isso. dificuldade para fazer na calculadora. Não, vê lá. Mas Não, mas foi rápido. Foi isso, mas não, é mas isso. é uma conta aproximada. Mas é isso, eu acho que o Cássio ia falar isso daí. É isso. Que é o seguinte, a gente fala, Sozinho, como comprou uns o caras sozinhos só ele trouxe 8 milhões e meio, De mais ou emenda. menos, de É, emendas. são emendas. Fora que ele foi recuperar, que era lá de trás. Então, Tem muito mais coisa aí. Daí... tá bom. Tem deixa eu um ver. real aí do Delfim Neto? Não aparece. Não aparece. Aí, Tiririca. sabe quantos mil votos ele teve em Limeira? Então, aí tem também, a gente Aí pediu uma a gente relação. pediu, olha só, vamos lá, que tá cheio de papéis A aqui, gente olha pediu uma só. relação também. A gente pegou os da última eleição de 2014, inclusive foi até um requerimento do vereador Jorge de Freitas, que nos ajudou, dos deputados de fora, que tiveram muitos votos Pra Limeira. de Limeira, né? A gente Isso. tem aqui, ó, Pastor Carlos César, teve mais de 6 mil votos limeirenses, isso em 2014. O Feliciano, 3.003 votos, o deputado Feliciano, Sebastião dos Santos, Adilson Rossi, Márcia Lia, tem gente que eu nem conheço aqui, Renata, mas que receberam votos limeirenses. Davi Zaia, André Soares, Pastor Cezinha, Rodrigo Moraes, Aldo Demarque, olha só, André Prado, Célia Leão, Marta Costa, Coronel Telhada, Cauê Macris, enfim, o Fernando Capês... foram listados aqui os nomes dos principais que receberam mais votos de Limeira. Aí o Jorge de Freitas, ele fez uma pergunta para a prefeitura sobre essas emendas. E aí são essas que eu te falei. Então, desses aqui, eles não aparecem como enviando verbas para Limeira. Óbvio votos, que, né? óbvio que deputados, eles não apenas estão lá para emendas. Exatamente. Entendeu? Mas é uma forma, é um trabalho muito importante para o município que necessita desses É a falha que nós temos na representantes. cidade, Quer dizer, né? todos Eu acho esses que é tiveram, essa são falta de fora. liderança que acaba gerando esse problema, Tiveram né? esses Na verdade, votos. Você dá uma isso- brecha pro... Muita gente critica, né,
que deputado que vai atrás de dinheiro não é deputado, esse tipo de coisa, né? Agora, você acha que num país é necessário você ter Secretaria da Saúde no município, Secretaria da Saúde no Estado e Ministério da Saúde na União? Vocês acham que isso é necessário? Você acha que isso burocratiza todo o processo, né, Roberto? Isso é cabine de emprego. O problema acontece aqui, o problema acontece no município. Primeira pessoa que o coitado vê ali é o prefeito. Ele não quer saber se a saúde é federal, estadual. Principalmente, né, Roberto? Você A gente entendeu? pode citar nesse momento, por exemplo, nós temos um SUS, né, que é o Sistema Único de Saúde, que é universal, enfim, com 3 entes federativos, governo federal, estadual e municipal. Só que quando falta, por exemplo, remédio, como tem faltado, que é responsabilidade do Estado ou do governo federal, o que acontece? O paciente ele precisa do medicamento. O que ele vai fazer? Ele vai entrar na justiça. Bate-se no mais Quem fraco. tem que pagar a conta? Quem vai pagar a conta? A Bate justiça, no mais fraco. ela determina Prefeitura. que o Estado nós somos forneça obrigados. o medicamento. Só que o Estado Então, mais próximo é o município. Você acha que foi feito para funcionar, né? Você acha que foi feito para funcionar? Roberto, na verdade, eu acho que Você ouve falar, né, que o funciona. cachorro de 2 donos passa fome, né? Eu acho Aí que são 3 já, né? é a questão da reforma tributária, né? Eu acho que um aspecto hoje, 54% do que se arrecada vai para a União, 27% para os estados e o que sobra para o município. Então, quando você fala do orçamento da Prefeitura de Limeira, você estava falando aí, 50% é comprometido com folha, 25% é educação, 19% é saúde. O que sobra para investir? Você não Nada, faz saúde com 19%. Você não Os faz. precatórios que Não, são é muito altíssimos. mais. Não, mas muito mais. Eu estou falando só do 24, orçamento da 25%. Prefeitura, mas o SUS vem do governo federal. Estou falando só do orçamento da Prefeitura. Então, a capacidade de investimento da Prefeitura é zero. Esse sistema tributário foi feito para o Poder Central estar em Brasília. E é proposital, gente. Então, nós precisamos... Quando fala-se de reforma política, eu acho que a questão principal é essa. Primeiro, que não tem que ser feito pelos políticos, para começar. Certo? Tem que ser como se fosse uma constituinte. Você escolhe os constituintes, eles fazem a reforma e os políticos a seguem. Porque você falar para fazer reforma política, quem se beneficia dela, nós vamos continuar tendo essas mordomias. 42 Eles votam em causa assessores, própria, né? Aposentadoria com um mandato, etc. Nós estamos acostumados. Eu sempre fui a favor da reeleição. Sempre fui. Mas foram 1, 2 vezes eu já vi que não deu certo. É um dos cortes. Acho que deveria ser 5 anos o mandato. 5 anos e tchau, né? Na verdade, não dá certo. Não dá certo pelo seguinte: cada um quer implantar o seu ego, essa é a verdade. Se ele tem continuidade no que é bom, cara, eu acho o seguinte: é como uma entidade social, você tem uma continuidade de um próximo, dá uma boa continuidade. Ele vai continuar o que é bom, o que não é bom, ele vai arrumar. Todos nós temos nossos Isso acontece bastante na prefeitura, todos nós temos. né? Não, isso acontece. Troca... Isso custa caro. Não custa caro, custa caro para a população. Custa caro para a população. O Roberto, mas aí isso entra acontece. O ego, Didi. Entra o ego. O pessoal do prefeito, né? Ele acaba de sair, o outro se ele... Quando eu falo que o limeirense tem vocação para o voluntariado, todo mundo que participou da entidade sabe o quanto é difícil achar um presidente para a entidade. Sim. Para trabalhar de graça, né? Na política, não, aliás, é bem fácil. É bem fácil. E essa questão da reeleição, quando eu falei de reforma política, nós sempre vamos para a reeleição. Essas são questões secundárias. A gente pode ser favorável à reeleição dependendo de quem seja o presidente, quem seja o prefeito. Isso. Não é isso? Mas isso... Eu sou contrário. Tudo bem, mas se for um bom presidente, você vai torcer para ele continuar. A questão central não é essa. Eu acho que a questão central da reforma política ela tem que ser muito mais ampla. Né? Por exemplo, redução de deputados. Seria uma coisa interessante? Nossa, redução de vereadores e liberais. Eu acho que seria. Porque nós tínhamos 14 vereadores, passamos a ter 21. O Além dos gastos extras, o que nós ganhamos? Aumentou a representatividade. Que balela. É balela. O próprio voto. Agora nós vamos esperar que a Câmara dos Vereadores entre com um projeto de lei para reduzir o número de vereadores? Claro que não. Nós vamos esperar que a Câmara dos Deputados entre com um projeto de lei ou emenda constitucional para reduzir o número de deputados? Na semana passada nós trouxemos alguns... ex-políticos aqui. Vieram Pilon, Montesano, Pejon, participaram aqui. É difícil existir essa classe também, né? Oi? Ex-político é difícil. Ou porque é ficha suja, ou porque não conseguiu ser reeleito. Exato. Porque não aposenta também. Na verdade, e os agentes públicos, eu me expressei mal. Mas, o Cássio, e uma das discussões aqui foi relacionada à Câmara, e eles estavam contando que há um tempo atrás
eram 21 vereadores com menos da metade dos servidores que existem hoje na Câmara de Limeira. Então, você vê aí como... E um tempo mais atrás desses vereadores... Era menos ainda. Era voluntário. Era voluntário. O cara trabalha uma vez por semana. Pergunta para você quantos dias por semana ele trabalha na Santa Casa. O risco que ele assume. Mas você acha que se vereador não ganhasse, não pudesse ter assessor, você acha que haveriam interessados? Nani, mas claro que sim. Eu acho que seria o correto, mas e aí? Mas e o ser humano? E aí? Teria pessoas para participar? Na verdade, eu falo assim, tem um porque falando do outro. Não deveria porque ser opção, né? só veio aumentando, né? Não veio diminuindo, né? Na minha época só tinha 2. Na época dele tem 3, do outro 4. Mas começou na minha, lá de trás. Entendeu? Eu acho que a melhor época é essa que o Cássio falou, cara. Faz tempo, mas já foi. Sim, o vereador não ganhava nada. Mas essa tendência aí do voto deles, eles definirem aumento, eles definirem... É uma extorsão, mas crescendo. Sempre vai crescer, nunca vai diminuir, né? Ninguém vai votar para poder diminuir o salário. Você acha que a reforma da Previdência não passou por isso, nós estamos falando da cidade. Imagina lá em Brasília como que é toda essa barganha, né? Não tem como. Vamos falar de Medical agora, Renata Reis? Precisamos falar de Medical. Dos nossos colaboradores também, né? Que ajudam a fazer esse programa, né? A Medical, que recentemente conseguiu uma recertificação que atesta o trabalho que é desenvolvido na cidade, né, Renata? Exatamente. A recertificação da ISO 9001, uma versão atualizada, 2015, que garante a qualidade, a manutenção da qualidade dos serviços prestados pela Medical. Vamos acompanhar, então, Medical. O que é importante para você? Trabalhar, se divertir, descansar, sorrir, viajar. A gente também acha tudo isso o máximo. Mas você já parou para pensar que o importante mesmo é ter saúde? Sim, porque sem saúde, você não viaja, não sorri, não descansa, não se diverte e nem trabalha. Então, na hora de decidir o que é importante para você, pense na única coisa que é importante para todas as outras coisas. Medical, porque o importante é ter saúde. Estamos de volta, 8 horas e 37 minutos. Muito obrigada, então, a todos os colaboradores da Medical, ao Espaço Saúde, né? E essa semana tem mais matérias que a gente vai fazer na Medical. Amanhã nós estaremos lá e vamos trazer as novidades para vocês. Muito bem. Vamos falar agora, o assunto é o mesmo, né? Falando sobre essa questão da economia. Vocês acham que o maior desafio, vamos falar das eleições, né, presidenciais, é realmente a economia para quem chegar lá? Não. Qual que é, Roberto, o maior desafio? O maior desafio, o maior problema do país, até questão de 2, 3 semanas atrás, teve um congresso em São Paulo, de um grupo de empresários e até um grupo internacional junto. O problema do país chama-se insegurança jurídica. Então, não é só mudando o presidente, não, que você vai ter um avanço. É óbvio, nós vamos passar aí por um desgoverno aí de hoje até dezembro, isso aqui vai virar um carnaval, né? Nós pode esperar que nós teremos problemas, né? Em janeiro começa assim, um novo presidente, seja lá quem for. Mas a insegurança jurídica continua no país. É esse o maior problema de oscilação de bolsa, que nós estamos vivendo e vamos viver, até o mercado internacional ter uma segurança de investir no país. O Brasil está desacreditado, é isso que você quer dizer? Totalmente desacreditado. Mas então, como resolver a questão da insegurança jurídica? Como resolver? Aí a gente volta segurança jurídica. Mas a segurança tem jurídica, algum contrato mas a segurança Brasil? Jurídica ela não vem com a necessidade de uma reforma política e aí a necessidade de melhorar as leis e aí o endurecimento das quando nós vamos conseguir tudo isso? Você vai fazer isso passivamente ou você vai fazer ativo isso? Eu vejo muitas pessoas. Então, esse é o grande problema. Como nós vamos fazer segurança jurídica? Passivo? O ativo. Alguém tem que entrar lá e dar um murro na mesa. Mais ou menos assim, certo? E aí, quem vai fazer isso? Você acha que não tem que ser na base do diálogo, Didi? Cara, como não tem, se a justiça deu ordem para desabilitar um tal de rapaz aí que já foi presidente, eu nem gosto de falar o nome dele, ele continua abusando e saindo com propaganda. Agora teve ultimato. Como pode um negócio desse no país?
Que exemplo que você está dando uma educação. Tá falando de hoje Luiz Já vem Inácio daquela Lula da cidadania Silva. que o Roberto falou já do início, cara. Ninguém põe uma bandeirinha Antigamente nós punhamos uma fitinha no Mas, peito, lembra? mas aí eu Época dizia, civil, mas eu te ninguém põe mais. pergunto, o que que explica ele estar em primeiro nas pesquisas? Meu filho, ele foi muito... Não, eu também queria entender, eu também concordo, ele tá preso, tá ele na foi cadeia. muito esperto. No mundo tem todas variações. Você fala desde o mundo animal, tudo faz. Tem o animal que gosta de trabalhar, tem o animal que não gosta de trabalhar, tem o animal que gosta de roubar o alimento do outro que caça e assim por diante. O ser humano é a mesma coisa. Não vai mudar. Tem aquele ser humano que não quer trabalhar. É dele. Agora, alguém deu algo de graça para ele. O que você vai querer? Vai fazer o quê? Porra, eu vou agarrar isso com ele dentro. Pra quê, cara? R$100 pra mim tá bom. Você acha Quem que é o é isso, líder Cássio? dele? Que na hora de fazer... O brasileiro, na hora de escolher, tudo bem, gente. A gente Não é sabe, brasileiro, Lula tá o mundo é fora, assim, funciona. O mundo funciona o Lula assim. tá fora da Eu disputa, acho que ele- mas ele assim, por que teve uma alguém na hora de sorte escolher vai tremenda. falar alguém que tá na cadeia e você fala esse nome, Nani, você fala, ele vai votar nele? ele pegou um caminho trilhado já por alguém que fez algo certo e levou os créditos, né? Porque enquanto Você fala do FHC. do FHC, ele deixou o Brasil num estado pro Lula muito bom. Ele pegou ali tudo praticamente pronto e ele conseguiu desconstruir. Na verdade, não estou dizendo que foi uma péssima gestão, não é isso. Nós passamos por uma bolha mundial. Foi uma bolha de desenvolvimento mundial. Tanto é que os países que não têm lastro quebraram. O que a Grécia tem? A Grécia não tem absolutamente nada. Né? Quebrou e não tem de onde tirar. O Brasil não, gente. O Brasil, o agronegócio é a menina dos olhos do mundo. Né? Quantos chineses estão entrando no nosso país disfarçadamente, comprando fazendas e mais fazendas, porque estão prevendo o alimento ali na frente. Né? Então, o Brasil, quando se fala assim, o Brasil vai subir 4% do PIB, esqueça, o Brasil não tem condição de subir 4% do PIB, porque não tem rodovia, não tem energia elétrica, não tem nada. Mas 2% do PIB, que é para sustentar a população brasileira, esse país vira uma maravilha, gente. Esse país com 2% do PIB, isso aqui vira uma maravilha. Né? Nós não estamos preparados para 4%, 5%, não é muito difícil. Nós temos que trilhar esse caminho ainda. Então, o Brasil passou, por exemplo, pulava carnaval os 365 dias do ano. Ninguém fez a lição de casa. Era hora de fazer a reforma política, era para fazer as pequenas reformas, estruturar o país para a crise. Você está bem quando você vai passear, né? Mas a hora que você voltar, você tem que fazer o seu regiminho, né? Roberto, mas se toda a seleção de casa não teria uma crise. Porque essa crise é eminentemente nossa. Essa crise é made in Brasil. Não, não vem de fora. Mundial. Essa crise é mundial. É crise de um país que está quebrado. Não, mas na verdade, o que o Roberto fala Mas foi assim, a corrupção? Você acha que foi a corrupção? Não, muito pior que a corrupção também é corrupção, evidente. Muito pior que a corrupção é incompetência. Muito pior. O prejuízo é muito maior. Na verdade, quando o Luiz falou, e falou muito bem, que, na verdade, o plano real que estabilizou a moeda no país, e estabilizando a moeda, começou a dar crédito, o consumo começou a aumentar, e começou a gerar crescimento, e começou a gerar emprego e renda, o Lula simplesmente deu continuidade para o Fernando Henrique fez. Não, mas agora apesar do Lula e o PT ter votado contra o plano real. Assim como votou contra a lei de responsabilidade fiscal. Mas como nós assim tivemos como um votou presidente... contra a Constituição. Aí o que ele fez? Ele simplesmente continuou dando sequência à política econômica, porque ele foi eleito, um operário eleito, escolhe como ministro da Fazenda um médico do PT. Tudo bem. Escolhe como presidente do Banco Central um banqueiro, candidato a deputado federal pelo PSDB, para dar continuidade à política econômica. E isso, somado aos ventos bons da economia internacional, né? presidencial, a economia foi. Só que foi um modelo de concessão, de isenções fiscais para pequenos grupos empresários, certo? O Estado inchando, gasta mais do que arrecada. A conta chegou. Chegou no governo Dilma. É o que vai acontecer agora. Então, o maior desafio está na área econômica, sim. Quem assumir vai ter que fazer uma reforma fiscal, vai ter que gastar menos que arrecada, vai ter que fazer a reforma da Previdência, e seja de direita ou seja de esquerda, todos estão conscientes disso. Só que eles não podem falar que vão fazer.
É difícil fazer uma política dessa no Brasil, né? Você acha também que a economia é o principal desafio? Eu acho um dos principais, né? Eu acho que é um dos principais. Mas fazer a economia aqui funcionar vai ser difícil. Porque qualquer um que entrar ali, se ele não tiver a liderança ali na Câmara, que seja, ele não vai conseguir fazer nada. E aí que tem que haver a renovação. O PT, ele sitiou tudo. A nossa economia foi sitiada. Então, para uma liderança política pessoal do partido, né? Então, foi o que levou para o Brasil. O Brasil está como está por causa disso. Sitiaram todos os meios e fez essa baderna toda, Luiz, né? Para arrumar agora, eu acho muito difícil, muito difícil. Pode chegar lá quem for. Como que ele vai conseguir liderar agora? Ô, Luiz, se você conseguir tem que ser fazer... bem Quando o Roberto duro. falou que o problema é o tamanho do Estado, é o Estado inchado, como ele falou. Se você entrar com uma política de diminuir o número de estatais, nós temos mais de 140 estatais, gente. Eu trabalhei muito em estatal. Quando aconteceu o acidente da TAM, em Congonhas, a conversa surgiu do acidente da TAM, porque a ponte aérea tem um excesso de voos, etc, etc. Vamos desenvolver o trem-bala. Sabia que existe há 7 anos uma estatal responsável pelo desenvolvimento do trem-bala, com 200 funcionários que ganham, em média, R$20 mil por mês? Nós já temos uma estatal. Não tem nem o projeto, já tem uma estatal. Então, se nós conseguimos diminuir o tamanho do Estado, criar condições para que o investimento venha para o Brasil, a tal da segurança jurídica, você faz privatizações. O que na mão do Estado funciona? Essa é a minha pergunta. Essa é a minha pergunta. Só a Receita Federal funciona para cobrar imposto. O caminho, eu acho que a privatização é isso, gente. É uma grande coisa. Aí você fala assim, não, porque a Petrobras é nossa. Nossa não. De quem? Nossa de quem? Nós vimos de quem a Petrobras. Aí a Petrobras é estratégica. O Banco do Brasil. Então faz o seguinte, usa o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal para baixar os spreads dos bancos. Aí você está tendo uma atuação estratégica. Agora tem lucro igual aos demais. Sim. Agora, quando você pega a Petrobras, você vê pessoas, né, com certo estudo criticando o valor da gasolina. Mas por que a gasolina aqui custa 4, lá na Bolívia custa 1? Mas ninguém vai no cerne da questão. É o tributo, é o imposto para segurar essa máquina. E o custo da Petrobras? Mas na verdade... Se ela fosse privatizada, ele teria esse então custo? Você lembra da CSN? Você lembra da CSN? Eu trabalhei dentro da CSN. Eu não sei. Mas até hoje tem o cara que pica o cartão lá e não entra lá dentro. Usiminas, Cozipa, todas essas empresas eu trabalhei muito. A Vale. A Vale paga mais você entrava imposto, numa sala de engenharia para poder conversar, fazer uma reunião, você tinha lá 20, 30 engenheiros parados, sem fazer nada. Ele ia lá de manhã, ficava, naquela época ainda era aquele joguinho de paciência, né, que faz algum tempo. Hoje ficam no celular. Mas naquele tempo você via os engenheiros ali, era um focado em resolver a questão, o resto ficava de boa. E quem conheceu antes e depois da privatização, ele fatalmente vai ser a favor de privatizar tudo. Eu sou a favor de privatizar a Petrobras, porque a Petrobras, você vai lá... Abre a concorrência. Abre. Acaba o monopólio de exploração do petróleo e da refino. Mas, Cássio, quando você fala da privatização, em termos de uma CSN, se você vê quanta pessoa vai para poder aprovar um tipo de trabalho, você tem que passar por 20, 30 pessoas. É um absurdo. Quem lida com o poder público sabe, gente. Então, e fora a propina que tem que rolar em todos. E não é o negócio da corrupção lá em cima, não. Isso começa desde os técnicos lá embaixo. Você, para conseguir uma medição, se você não der alguma coisa, então, tá enraizado no Brasil. Não, mas aí que tá. Entendeu? Tem que ter um A corrupção está infiltrada no nosso país de uma forma que... Será que tem? Será que o Brasil? Então, mas será que tem o Messias? Mas é um cara que vai ter que mudar. Será que existe essa pessoa? Por que o país é arredio a concessões? Me pergunto, por que o país é arredio? Por que você vê grandes grupos fazendo arruaças? Os próprios políticos são arredio. Para, Roberto. Mas é aí que eu quero chegar. Se tem a Petrobras, não consegue se privatizar, dá prejuízo em cima do prejuízo. Aí que eu quero chegar. Quem são os arredios, Didi? São os políticos. A classe política. Lógico, porque ele a cabine que tem emprego. Me desculpa, o mercado... funcionários públicos. Desculpe, então, todos nós somos aqui, somos comerciantes. Todos nós sofremos. Fala de impostos, de concorrência, tudo. Mas o mercado alto se regulariza.
ele não precisa entrar na federação dele contra a minha. Nós regularizamos, normalmente, nós sabemos até onde nós vamos quebrar e até onde nós aguentamos. Então, o mercado, ele se... Ele automaticamente, não precisa entrar um terceiro. Toda vez que entra um terceiro, vai ter briga. Um vai pesar. Mas olha só... Esse debate esgarçou tanto mas que sabe que eu ficou queria pegar aquele maniqueísmo direita-esquerda. Como se não existisse. Mas nós nós estamos vivendo um apartheid de uns 10, 15 anos para cá, um apartheid nesse país. Né? Nós vivemos lá com o Jornal Nacional da Guerra do Vietnã, né? Hoje matou 1000, né? E a Serra Pelada, aqueles carinha com, né? Você lembra do Jornal Nacional? E de 15 anos para cá, né? A África, o apartheid. Nós estamos vivendo apartheid, gente. É o empresário contra o empregado, o preto contra o branco, não sei quem contra não sei... É só isso. Esquerda contra a direita. A esquerda contra a direita, sabe? Peraí, gente, qual que é o objetivo de tudo isso? Esses conceitos mas ideológicos... essas ONGs estão provocando isso, então, cara. Está criando guerra, cara. Eles estão criando guerra. As ONGs estão criando guerra, às vezes por que Ele está querendo dizer assim, existem vários movimentos de esquerda que radicalizam o discurso. Então, quando você fala de privatização, é praticamente um palavrão. Sim. Né? Porque, mas, então, mas será que a gente está falando isso porque só tem empresário aqui? Será que... Não. Mas, não tem um representante do trabalhador nessa mesa. Eu e a Renata, talvez. Mas será que não é por isso? Nós vivemos num país democrático. Tá ruim para você, vai ser patroa. Exato. Vai ser patroa, você entendeu? Vai lá sentir como é que é. Vai lá. Então, assim, a democracia é bom por causa disso. Eu não sei, o Roberto nasceu no berço de ouro. Nasci. Eu não sei, porque eu com o Roberto... Eu nasci na manjedoura. Olha lá. Na verdade, é o seguinte, eu com o Roberto chutava bola de futebol, não é nem futebol de capotão, era de meia, né, Roberto? Uma hora de meia. Diga-se passagem, não aprenderam a chutar. Não, mas sempre foi muito ruim. Não, olha só, a gente está falando de desenvolvimento. Eu vou pegar um exemplo agora que me veio à cabeça, daí envolve essa questão também de empresário e trabalhadores. Então, o projeto está lá na Câmara. O Wagner Barbosa está querendo colocar comércio 24 horas, abrir até às 10. Nunca chega numa conclusão, o projeto não sai do papel. Por quê? E aí? Se discute. Por quê? Aí eu só estou fazendo um paralelo isso, aí se a gente for falar mas em nível... Quem deveria discutir isso daí? Em nível nacional. Deveria ser os empregados. Você fala assim, tá bom, eu vou trabalhar sábado e domingo, como vai ser? Ele é o patrão, tem que se dividir. Desculpe, cara. O que eu negociei, eu e você fala, tá bom isso pra mim, tá bom pra mim. Por que tem que entrar um terceiro, um sindicato tem que entrar no meio pra discutir sobre você? Você não tem capacidade... É que o sindicato tá resguardando os direitos dos trabalhadores, mas agora, por que ele não ensina ele a ser empresário? Porque cada trabalhador da minha empresa é um empresário. Ele tem que saber vender a mão de obra dele. E aí vem a lei trabalhista atrás, junto, e acaba complicando tudo. É que eu só quis pegar um exemplo que às vezes é difícil você falar... É muito difícil, mas você acha que o sindicato representa os interesses dos trabalhadores? Se os sindicatos representassem os direitos dos trabalhadores, primeiro que não na concepção deveria ser assim. Não precisava ser o direito, o imposto sindical obrigatório. Sim. Porque uma vez que eu me sinto representado, eu vou agora já não é mais. E eles estão lutando para voltar. Aliás, 17 mil sindicatos. Estão lutando para voltar. 17 mil sindicatos. 70% é de empregados e 30% patronal. Então, essa questão ela tem que ser colocada em cima da mesa e discutida sem ideologia. Como que é aumentar o horário do comércio? A quem vai favorecer? Vai aumentar o número de empregos? Vai. Você vai vender mais, vai aumentar o número de empregos. Espera um pouquinho, mas vai ter hora extra? Vai pagar diferente? Vai. Mas não é assim, eu sou contra, porque eu sou empregado. A questão não é tão simples assim, gente. Tem que ter uma discussão profunda, né? Ela passa simples, por cima. Mas principalmente pelos envolvidos, né? Pelos envolvidos. Eles complicam. Ela é simples. Sindicatos. Eles que eu falo, a reforma trabalhista foi bem um exemplo de tudo isso. E né? foi bem pequeno. Falou, mas eu não vi sentar-se à mesa ninguém, né? Eu não vi, porque eu acho assim, né? Eu acho que o vereador tem que reportar para o deputado estadual, o deputado estadual reportar para o federal. Chefe do partido dele. Não, eu acho que tem que ser isso. Eu acho que assim, que nós deveríamos ter sentado à mesa em Limeira, Câmara, empresário, sindicato, todo mundo. Qual seria o ideal de uma reforma? Você cede um pouquinho, né? Nem sempre vai ter que chamar
sei lá, Mas acha... então, quem chama? Acha, né? Quem deve tomar iniciativa? Aí volta a discussão A gente volta do programa. à questão da liderança política, porque todo mundo aqui concorda que há necessidade Então- de termos lideranças, de várias pessoas de todos os Então- segmentos se envolverem também com as questões Então, eu políticas só que vou falar uma coisa interferem pra você. diretamente no dia a dia das pessoas. Existe Mas a- quem deve tomar Tá iniciativa bom. para agregar? Tá bom, então existe lá, sei lá como é que chama aí, Associação dos Prefeitos, vamos falar, né? E tem. Existe, tá bom. É. Qual que é o problema de Limeira? Saúde, educação, tá bom. Qual é o problema de Mogi Mirim? Saúde, educação, tá bom. Cadê a entidade que não levou 200 prefeitos aí para Águas de São Pedro? Vamos passar 3 dias lá discutir as propostas, os nossos problemas, expedir uma carta de intenções e mandar para o governador ou mandar para a Câmara de Deputados. Quando você ouviu falar isso? Então fica aqui o de Limeira reclamando da saúde, o de Tujuguaba reclamando da segurança. O problema é o mesmo em todos os lugares, gente. Aí entra a É parte o mesmo. política, Você né, não Roberto? precisa, você não precisa fazer plano de governo. Você não precisa. Vai lá no Procon. Vai lá no Procon e vê o que está acontecendo. Que isso aqui não funciona, que isso aqui é um absurdo, que o 4G não funciona. Vai, pega lá quem são os Mas temos 220 principais, milhões de celulares no Brasil. os Se fosse principais privatizado, vilões. Né? Se não fosse Então, privatizado, vai nós no pagamos Procon. $4.000 para ter uma linha de telefone fixa. Então nós temos 300 mil habitantes, que 100 mil vai reclamar de uma coisa. É só lá saber qual que é a principal reclamação do município. É isso aí, tá? Então, Roberto, vamos... existe a Associação do Prefeito, mais conhecido como Pires na Mão. Eles se reúnem para ir em Brasília e pedir dinheiro, pedir esmola. Só isso. Entendeu? Só isso. Precisa fazer essa Discutir o reforma problema, tributária. né? Então, Eu o dinheiro tem que estar discutir aqui. o problema. E falta né, Cássio? competência também, né? Porque se você vai só lá passar o Pires, quer dizer que você também não sabe muito que, bem na fazer verdade, gestão, né? Renata, aquilo que eu falei, 54% dos impostos ficam em Brasília. Esse sistema ele Mas foi é construído o que com eles esse fazem intuito, com o esse povo. intuito. É o que eles fazem com o povo. Ele vai lá pedir, então você vai ter que vir pedir para mim. Olha só, 8h56, Renata Reis e as nossas redes sociais. Gente, Muitos olha, comentários. Vocês têm muitos fãs, viu? É, Ou as pessoas muito. estão gostando muito da participação de vocês, e porque está bem movimentada aqui o Facebook, tem também o aplicativo da Rádio Educadora, está também a transmissão no YouTube, né, Nani? Com certeza, educadora.tv no YouTube. E Além também do, na live. do radinho tradicional, né? Frequência 1020 da Rádio Educadora. Olha, o Valdez Cruz, ele acaba fazendo uma pergunta também. Parabeniza o programa e pergunta: o que precisamos para ter uma política melhor em nossa cidade? Quem pode responder? Vamos fazer uma parada. Vocês acham que a Câmara de Vereadores é atuante? Olha, gente, Para não ficar muito falar de política, então vamos pegar um exemplo concreto. Aí todos respondem. Eu estudei estatística, tá? Estudei estatística. É bom ou ruim a Câmara? É o retrato de uma cidade de 300 mil habitantes. Se você tem um vereador bom, X% da população pensa igual ele. Se você tem um vereador ruim, que está tentando fazer um projeto ruim, é porque X% pensa igual ele. Nós temos que respeitar. Esse é o problema. Nós temos que respeitar, porque aquilo ali é um retrato da sociedade. Tudo bem, nós é temos uma que respeitar, mas amostragem da sociedade. Não pode aceitar o ruim. A gente não pode aceitar É uma o ruim. boa atuação ou não? Você tem que tentar melhorar. Você tem que ter ferramentas para tentar melhorar. É isso que nós temos que ter. Né? Nós temos que tentar fazer boas leis. Como é que se tenta fazer boas leis? Através de estudos. O nosso estudo, que é o ponto crucial, fundamental de tudo, vocês estão satisfeitos? Vocês estão satisfeitos com a rede pública escolar, com o método escolar? Porque isso aí vai refletir lá na frente. Não adianta vocês quererem que vai mudar o país, que não vai. Nós temos um pensamento, nós temos uma escola formada desse jeito. Luiz, o parlamento limeirense é bom ou ruim? Eu acho que é ruim, porque nem todo mundo tem coragem de falar, né? Mas é a nossa política. O vereador, ele entrou ali, ele vai escolher você a favor ou contra o prefeito. É assim. E dentro, aí volta no início da nossa conversa, a
a parte pessoal de cada um. Ele não está pensando na cidade. Muitos votam porque ele é obrigado a votar. Ele ganhou a votação da população para defender a população, porém nem sempre ele vai votar a favor da população. Ele vai votar pelo que o prefeito ou pelo que o partido dele determinar, né? Então, é aí que eu acho que acaba perdendo o foco político, na verdade, do que o vereador estaria a fazer ali dentro, né? Ele tinha que estar defendendo os direitos da população, fazendo jus aos votos que ele recebeu, porém ele acaba entrando ou no grupo e acaba deixando de lado, na verdade, o foco, né, do que ele deveria estar fazendo ali, defender o direito da população. E aí, Cássio, nossa Câmara Municipal, atuante ou não? Eu acho que, como um corpo, é difícil analisar, né, como instituição. Eu acho que existem bons vereadores, existem maus vereadores lá. Eu acho que existem vereadores que não têm posição, existem vereadores que eles são situação desde que são vereadores, independente de quem esteja no executivo. A profissão dele é ser da situação. E na situação eu levo mais vantagens. Sim. Certo? Independente da ideologia, quem seja o prefeito. Via de regra, todos os prefeitos conseguem ter maioria da Câmara. Eu não sei qual que é o poder de convencimento que eles têm, porque todos conseguem. E eu acho que a Câmara tem que ser muito mais independente. Eu acho que a apresentação de leis, nós temos um excesso de leis. 6 mil leis. 6 mil leis, entendeu? Existe um pressuposto constitucional que ninguém pode descumprir uma lei alegando desconhecer, e nós desconhecemos. Sim. Mas não precisa ter uma lei para dizer o seguinte, olha, não pode andar acima do limite de velocidade. Já existe essa lei. Então, são leis que são criadas mais para ganhar voto, para favorecer determinado grupo. Jogar para a galera. Jogar para a galera. Esse é o jogo do interesse, agora, né? vereadores com independência de votar favoráveis, como é legal, e contra, e serem propositivos, nós temos poucos. E você, Didi? Concordo com o Cássio. Se eu vou falar a mesma coisa que ele falou, é repetitivo, mas é isso aí mesmo. Bom, temos mais mensagens aqui, ó. Por falar em Câmara Municipal, o vereador Vaguinho da Santa Luzia parabeniza o programa aqui. Um abraço ao Vaguinho. A Maiara Singh Diório, ela diz, a economia será apenas mais um grande desafio, mas colocar ordem nessa baderna generalizada será um desafio que não é para amadores. Concordo plenamente. Aliás, o Brasil não é para amadores, né? É, exatamente. É muito grande, né, gente? É muito grande. É continental, né? Então. É um país muito grande. O Murilo Henrique, ele diz o seguinte, parabéns pelo programa, nessa mesa está sentado o futuro prefeito de Limeira. # Luiz Matos Prefeito. Que isso? O Leandro Bergantin diz, Lula está em primeiro nas pesquisas por uma questão pragmática. Programas sociais, Bolsa Família, ProUni, etc. Para quem se beneficia de tais programas, o fato dele ser corrupto tem relevância menor. A Maraísa Matos Silveira, vereadora também aqui de Limeira, também manda boa noite a todos da mesa. A Simone Frasnelli, o Marcial Gorrido Júnior, ele diz, o Pacto Federativo precisa ser revisto urgentemente. Eu acredito que ele esteja falando do SUS. Acho que sim, pode ser. Acho que sim. Tudo, geral. Bom, a Maiara faz um elogio a um comentário seu, Cássio. Marcial Gorrido ainda diz, eu acho que um prefeito, um secretário ou um vereador ganha pouco. Na iniciativa privada, um gestor ganha muito mais. Para atrair bons gestores, tem que melhorar o salário, porém com redução no número de cargos eletivos e com metas de resultados. Não cumpriu as metas, tchau. Mas vereador fica difícil você pôr metas, né? Funcionário da prefeitura, eu concordo. Agora, vereador, é difícil você comparar com a iniciativa privada. Que cargo da iniciativa privada seria similar a um vereador? É absolutamente diferente. Eu acho que o vereador... Eu não sei, eu falo a verdade. Quanto tempo o vereador trabalha por semana? Tem aqui também, Cássio Roque para prefeito. Cássio Roque para prefeito. Cássio Roque para prefeito. Vamos. Podemos começar um grupo. Pode ser um prefeito, um vice, a gente já pode começar uma liderança, algum grupo, né? Então, dá uma pergunta nós falamos sobre você isso. Já pensou em ser prefeito de Limeira, Roberto? Nunca. Mas e jamais? Mas está jamais a gente pode dizer nunca, né? Porque é muito pesado, digo, né? Jamais eu não digo, mas eu não tenho esse dom. Eu não tenho. Eu posso ajudar, mas eu não tenho dom. Eu não tenho o dom de tentar agradar as pessoas. É o que eu falo, acabou de falar aí que
34% aí representa, vota no ex-presidente e tal. Porque foi feito esses projetos sociais, mas alguém vai pagar. E é isso que nós temos que tirar na cabeça do povo. Não é de graça, não tem Que almoço de graça. mas, gente do céu, onde você viu isso, sabe? Eu acho que o ser humano é tão perfeito, a natureza é tão perfeita, você tem 2 olhos, dois ouvidos, né, uma boca só, então você tem que olhar mais, ouvir mais do que falar. Né? Então a cobrança vai vir e sempre vem dos mais necessitados. Infelizmente é isso que acontece, né? E esses programas aí que foram, eu acho que tem muita falsidade dentro desses programas, né? Eu acho que ele podia ser mais condensado, né? Porque hoje, no Nordeste, por exemplo, você não consegue arrumar funcionário para registrar em carteira. Eles não querem. Eles não querem. Porque ele ganha o seu salarinho, vai ganhar lá seu salário trabalhando, mas ele não quer abrir mão daquele outro. Eu acho que... Mas e você, Cássio, já pensou em ser prefeito? Não. Sinceramente, não. Eu acho que eu não conseguiria acordar de manhã e falar, vou para a prefeitura e trabalhar. Não faz. Trabalhar pela cidade? Sim. Continuar ajudando a entidade? Sim. Continuar sendo empresário, gerando emprego? Sim. Ser prefeito não faz parte do projeto de vida. Nunca fez. Deus não escreveu essa linha para mim. Bom, sobrou pro Luiz, então. Luiz não sobrou pro Luiz. Pronto, não. Eu acho que o interessante é o que a gente falou lá atrás. É você estar num grupo, né? E tentar participar ajudar, ativamente participar na cidade. Eu acho que isso é importante para o empresário. Isso não é menos importante, né, Luiz? Sentar na cadeira ali é fácil. Se o empresário... A Flávia está falando que falta pouco para o Didi ser prefeito. Pronto, falta o Roberto Martins agora. Eu já fui assediado, mas não é meu perfil. Ainda não, né, Roberto? Tem muito tempo ainda pela frente, não dá. Né? O sistema político é complicado e tal. Eu gostaria que a nossa cidade, e eu brigo por isso faz 20, 30 anos, criasse um Conselho Permanente de Desenvolvimento. Conselho Permanente de Desenvolvimento. Fazer um conselhão aí de 40, 50 entidades, alguma coisa nesse sentido, empresarial, sindicato, igreja, todo mundo. E traçar um plano para a cidade. Alguém tem que começar, né? Mas é isso que eu pergunto. Como começar? Quem pode começar? Aí o governo passado por onde? fez Quem as pessoas? Porque eu tenho certeza que tem muitas pessoas que estão nos acompanhando que param para pensar, poxa, eu gostaria de colaborar, gostaria de participar, mas como, que jeito, onde, quando, quem procurar? Eu sempre briguei por esse CPD, Conselho Permanente de Desenvolvimento. Eu acho que talvez esse seria uma das saídas, né? O que a cidade quer? Prefeito, a cidade quer isso aqui, ó. Está aqui o representante da igreja, o representante do sindicato, o representante da área rural, o representante do meio ambiente, está aqui, ó. Eles querem isso daqui, né? Eu não rezo essa cartilha. Bom, ótimo, você já nasceu, né? Então, mas isso quando eu falei lá no começo do processo, estabelecer o que a cidade quer. Sim. E quem foi eleito seguir, é isso, exatamente isso. Então, mas aí Piracicaba fez muito próximo deles. Mas aí que tem que ter o grupo. Eu acho que precisa de uma base, formar um grupo coeso, né? E aí o prefeito vai estar seguindo essas instruções. Eu acho que a base não é amigos apenas, mas juntar entidades, política, juntar tudo. O prefeito, ou quem quer que seja, tem que sentir a importância desse conselho. Sim. Ele tem que sentir a importância, né? O peso, que ele foi eleito por conta do conselho e, portanto, tem que seguir aquilo. Que aquele conselho representa a cidade. O que deveria ser a Câmara. Sim. A Câmara deveria ser isso, que eles são eleitos para isso. É a casa do povo, né? Então ela deveria ser o palco desse tipo de mas quando o Roberto está falando, eu acho uma coisa que eu acho interessante as pessoas refletirem um pouco. Quando o Roberto fala do Nordeste, do eleitor do Lula, nós estamos falando do Bolsa Família, que eu acho que ele poderia ser muito melhor aprimorado, ele deveria ter, né, uma porta de saída. É contra, hein? Eu acho que tem que existir. Tem. Porque nós temos esses extremos. É uma forma de distribuição de renda. Né? Esses extremos que eu falo, é assim, existem os devotos do Deus mercado, que acham que o mercado vai resolver tudo, e os devotos do Estado, como gestor e administrador de tudo. E num país como o nosso, com uma desigualdade tão grande, gente, o mercado não vai resolver tudo. Alguém já disse lá atrás que onde existem fortes e fracos,
A liberdade escraviza, o Estado absorve. Então, o que nós precisamos fazer? É privatizar? É diminuir o Estado? Para ter mais emprego, para ter crescimento? Mas tem que ter um Estado presente. Então, quando aquele cara que recebe o Bolsa Família lá no Nordeste fala, vou votar no Lula, a despeito dessas questões de corrupção, eu até entendo, porque nunca chegou nada para ele. Só a dificuldade. Agora, o esclarecido, o que está com a vida, né, numa condição melhor, nos meios universitários. Sobre o Bolsa Família... O cara deixar para lá tudo que aconteceu nesse país, essa corrupção... E um cara que está preso pela lei da ficha limpa, ele não está preso sem provas. As provas que o grupo do Lula queria que existisse era um registro em cartório do apartamento e do sítio. E como ele foi preso por lavagem de dinheiro, é porque ele oculta patrimônio em nome de outro. Sim. Então, essa é a prova. Evidente que não vai ter prova agora. Existem as delações, existem todas as testemunhas. Não é preciso todo mundo estar mentindo, né? Bom, vamos lá. O Bolsa Família, eu ainda complemento que eu acho que o PT acabou... não só falando Era mal o Bolsa do PT. Escola antes. Ele foi criado anteriormente, Bolsa só Escola, que eles acabaram fazendo isso, uma busca de voto, né? Para o Lula e a Dilma era era um bem fazer com que, poxa, nós estamos distribuindo cada vez mais Bolsa Família. E, na verdade, ele deveria estar gerando emprego e diminuir a Bolsa Família. Para não precisar. Para não precisar. Se aumenta o número de participantes do Bolsa Família, significa que a economia está indo mal. Exatamente. Né? Só que, para eles, era um troféu, né? E quando cada foi vez criado o aumentar Bolsa mais. Escola, Luiz, o Lula deu declarações que aquilo era uma ação eleitoreira. Aquilo foi feito para ganhar voto. Só que ele aperfeiçoou, né? Mas ele foi bom, cara. Para ele. Viu? Foi bom, ele foi inteligente. Ele criou uma lacuna que o mercado tinha, que isso já vinha lá de trás. Ele trilhou um caminho e encontrou. Mas ele trilhou, já vem dele, vem de Fernando Henrique, vem tudo lá de trás. Trilhou um caminho e achou que ele está em Curitiba. Quando a gente fala de cultura, a Nani quer falar, né? Eu pode fazer meu merchan aqui também. Quando a gente fala de cultura, às vezes quando a gente fala do Pastor. Nordeste, essas coisas, é o seguinte, o Brasil tem várias culturas. Sim. Não é igual. Rio Grande do Sul tem um jeito, Santa Catarina tem outro, Paraná é próximo de nós, São Paulo. Minas Gerais tem uma cultura, Nordeste tem outra cultura. Se você pegar Manaus, é típico talvez do clima deles, do jeito deles. É complicado, o Brasil é muito grande, é complicado quando o Roberto fala que as pessoas no Nordeste não querem trabalhar. Não é que não querem, eles não não querem assim. trabalhar de carteira não querem registrada. Eles trabalham, eu sei, por causa do benefício, porque o maior benefício é lá. Só que lá é criado pelos próprios políticos que estão lá, né? E eles votam naqueles caras que levam muito dinheiro para lá e vai aonde esse dinheiro? Aonde? Lá onde tem a falta de saneamento básico é grande. Só para lembrar, Minas está enorme lugar nas pesquisas. Isso daí, Minas está no Sudeste. Como pode uma mulher que mora no Sul, vive no Sul, vai lá em Minas e ganha com o primeiro? Então, para você ver como é. É difícil você falar. A parte cultural, nossa, vai ser difícil lidar. Não é fácil no país, cara. Vou falar para você, nós somos heróis. Essa é a verdade, cara. Um adendo e o absurdo, né? Eu ouvi antes de vir para cá, o Datafolha vai lançar uma pesquisa aí sobre a retirada do Lula, se foi correto ou não. Eles ficam batendo nessa tecla. Mas eles são da mesma linha, eles são da mesma linha. Agora vocês vão falar que a pesquisa é fraudada. E que a urna eletrônica é fraudada e que a culpa é da imprensa. Não, da imprensa não. Da imprensa, da imprensa não. Porque daí a gente entra num embate aqui. Mas muito... olha, deixa eu falar da Bom Pastor. Gente, eu preciso falar da Bom Pastor. A Bom Pastor que comercializa planos de assistência funeral com benefícios em vida, uma estrutura sólida, profissionais qualificados e mais de 37 anos de experiência, porque um dia ela vem, né? Morte vem. A morte vem. Então, a gente já tem, claro, que procurar o grupo. Não vai fazer nenhuma lei para... Não vai, Roberto. Bom, essa não vai colar. Essa não vai colar. E aí, sempre não lembrando... vai decolar. Gente, sempre lembrando que o Grupo Bom Pastor, olha só, o cliente Bom Pastor, ele tem descontos em parceiros nas áreas de saúde, odontologia, estabelecimentos comerciais, farmácias, academias, enfim. São benefícios em vida que a Bom Pastor oferece aos seus clientes. Então, ligue agora 0800 177227. Ou então, se você preferir, grupobompastor.com.br, que o nosso amigo conta mais um pouquinho sobre a Bom Pastor. Exatamente, Geraldo Luiz. Nós sabemos que nos momentos mais difíceis da vida é onde o amparo precisa ser completo. Só o plano de assistência funeral Bom Pastor pode oferecer essa tranquilidade.
Com sua ampla estrutura há mais de 37 anos, o Grupo Bom Pastor oferece todos os serviços que você necessita. Uma solidez no atendimento que você conta antes, durante e depois, com a certeza da seriedade em todos os momentos. Grupo Bom Pastor. Prevenir é preciso. Viva tranquilo. Até que hora vai? Muito bem. Tá. Tem um tempinho Tem ainda. 15 minutinhos, mas E a gente... eu já pedi pro chefe se a gente pode atrasar um pouquinho hoje, né? Só um pouquinho, né? Só um Porque, pouquinho. além dos comentários dos nossos participantes, nós O temos que vem aqui... depois, Neto? Depois, será? Não tem futebol hoje? Daí não pode atrasar. Terça, né? De terça não tem futebol, né? Graças a Deus. Então a gente pode ficar mais um pouquinho, porque o papo tá bom. Renata, as redes sociais. Olha, rapidamente aqui, eu peço desculpas se nós não conseguirmos ler todos, mas aqui a Sandra Marabeck, ela manda um oi, a Ana Emília Oliveira, a Inês Almeida, a Isabel Aparecida Carrascosa dos Reis, o Wagner Rodrigues, o Marcial Gorrido, ele faz mais alguns comentários aqui bem interessantes, se depois vocês quiserem interagir com todas as pessoas que estão participando. Lembrando a todos, né, Nani, que o programa fica lá, viu? Na página do Bastidores, da Rádio Educadora. Fala pro seu vizinho, pro seu familiar. Chega no feriadão de 7 de setembro aí, não tem muito o que fazer. Quer dizer, o programinha vai estar lá, dá pra ver. Não sai do ar, não. Isso aí. A Cida Celso Honório diz que adora a Rádio Educadora. O Adriano Vieira, ele diz que falta profissionalismo político. Pessoas não pensem em seu bolso e sim pensem em ajudar e melhorar a vida da população. É isso aí, Adriano. O Fábio Pejon, o doutor Fábio Pejon. Parabéns, Renata, Nani, por abrir espaço para discussões de temas que afligem a nossa cidade e o nosso país. O Eduardo Bertagnoli, ele diz, tem que ser debatido e tem que ser respeitados os direitos trabalhistas. Ele fala da flexibilidade de trabalho até as 22 horas, que deveria haver redução de jornada para 6 horas sem redução de salários. E pergunta, será que os patrões aceitariam? O J. Santos, ele que falou, né, Nani? Cássio Roque para prefeito. Anderson Arcanjo, e não beneficia o empregado nem o empregador. Eu não sei em qual contexto ele fez esse comentário, mas... Acho que falando da lei do Wagner Barbosa, pode né, ser. do comércio. O Ovídio Divino também, mandando um abraço a todos. O Anderson Arcanjo, privatização já. O Anderson Capelato, se vota contra os interesses do partido, tentam tirar ele. Infidelidade partidária, né? Isso pode acontecer. E é verdade. O Francisco de Assis Balistiero também mandou um abraço a todos da mesa. Lucila Marques, a Elaine Romancini Laureano, Bernadette Gropo, lá da Boa Vista. Um abraço a Bernadette, que sempre nos acompanha. A Flávia Henrique Calça. Boa noite a todos. Didi para prefeito, falta pouco. Esse que você comentou, né, Nani? A Mali Rebelato. Luciano Souza, do Lagoa Nova. Karina My Life. O Fernando Escapim, Sérgio Romano, Irene Silva, Margarete da Silva, Fábio Pejon, tá aqui, Rita ó. Isabel, ele acabou de fazer um comentário, a Gabriela Rodrigues, Marcelo Araújo, programa excelente, conseguir reunir um grupo desse tão bem capitaneado por vocês, abraços. O Leandro Bergantin, a gente já falou dele, o Gabriel Silva Gabriel, quem mais aqui, Nani? Nossa, tem muita gente aqui, então não tô dando conta de ler também. Sim, Antônio Vieira. O Anderson Arcanjo, já falamos? O Antônio Vieira, ele diz o seguinte: olá, estou assistindo de Barueri. Luiz Matos, meu grande amigo e meu ex-chefe. Olha que bacana. Prazer, né? Que bom, um abraço. O Paulo Mansur, ele também faz um comentário aqui. É válido pela lei, mas a política elege muito sem preparo nenhum para administrar. Realmente. São vários comentários aqui. Felipe Santana Castro, Felipe Santana Castro, acabei de citar. Tantas outras participações aqui que, né, você pode continuar participando. Aliás, nós estamos ainda... Vamos poder estender um pouquinho, né? A gente vai para o intervalo comercial e na volta vamos falar um pouquinho de governo Mário Botion.
Governo Mário Botion e também as propostas para a economia dos principais presidenciáveis. Nós vamos saber aqui o que os empresários têm a dizer sobre as 5 principais Olha propostas. só, Vidotti, secretário gente boa. Da Fazenda. Ele é muito gente Vidotti, boa. secretário da Fazenda, é o homem do dinheiro, né? Um abraço, o Vidotti, Vidotti. mãos de tesoura, né? Mandando um abraço pra gente e um abraço também aos entrevistados. Então vamos ao intervalo comercial, você não sai daí. Na volta tem mais programa Bastidores. Estamos apresentando Bastidores com Nani Camargo e Renata Reis. Senadora Cidinha 155. No Senado, o que nós vamos fazer? Vamos fazer funcionar de verdade a Lei Maria da Penha. Que cada ente, cada um seja responsável, seja ele a Delegacia de Polícia, a Defensoria Pública, o Ministério Público, tem que fazer valer a Lei Maria da Penha. Porque uma vida sem violência é direito das mulheres. Senadora Cidinha, Movimento Democrático Brasileiro. Circuito Brahma Sertanejo e Aical apresentam Rodeio de Limeira 2018. De 6 a 15 de setembro no Espaço Rodeio. 5 noites, 7 shows. Dia 6, a abertura da festa. Henrique e Juliano. Para na minha cama, até dizer que me ama, mais amor e menos drama. Dia 7, Maiara e Maraísa. Ele te beija gostoso, dá um amasso cabuloso. Quem ensinou fui eu, quem ensinou fui eu. Dia 8, Henrique e Diego. Faz comigo mais uma vez, vai ser lá. E o baile do Denis. Bota o copo pro alto, vamos beber. Dia 14, Gustavo Lima. Ainda não me chame de meu nego, ainda não me chame de E no dia 15, aniversário de Limeira, Gustavo Mioco. coração. Receitou de 8 em 8 horas uma dose de anti-amor. E a Rock. You get to hear me now. Garanta seu ingresso antecipado com desconto no cartão em até 6 vezes sem juros. Vendas online, guicheweb.com.br. Informações no Facebook do Rodeio de Limeira ou pelo WhatsApp 999353077. Rodeio de Limeira 2018, de 6 a 15 de setembro. Promoção exclusiva. Educadora, a rádio oficial do Rodeio de Limeira. Promoção Fique em Dia com a Sorte. Você que é cliente Bom Pastor concorre toda semana a R$1.000 pela Loteria Federal. Para participar, basta manter em dia as mensalidades do seu plano. Eu sou o Geraldo Luiz e este plano eu garanto. Eu assino embaixo. Promoção Fique em Dia com a Sorte. Planos de assistência funeral Bom Pastor. Sorteios vinculados a títulos de capitalização emitidos pela Mafre Capitalização. SUSEP número 15414-001721/2012-94. Regulamento completo no site www.grupobopastor.com.br. Você, cliente Medical, sabe que pode levar a saúde de Limeira toda no seu bolso? Com o aplicativo Medical, você tem o contato de todos os médicos e estabelecimentos de saúde conveniados em toda a cidade. Nomes, especialidades, localização, telefone, tudo organizado para que em poucos cliques você encontre tudo o que estava procurando. Baixe agora mesmo o aplicativo Medical para Android ou iOS e tenha a saúde ainda mais perto de você. Sua vida mais azul com Medical. Muito mais que rádio, educadora. Aí, João, não foi legal. Lá no carro, guardando boa capital. Agora é tarde pra se explicar. Ninguém aguenta mais tanto blá blá blá. Agora é tarde pra se explicar. Ninguém aguenta mais tanto blá blá blá. E perdeu, ó, João. São Paulo confia e avança. PSB, PSC, PS, PTB, PV, PR, OD, MD, PRS, PPL, PRP, Patriota, PROS, Solidariedade, Avante. A troca de horário mais polêmica, mais comentada e mais ouvida de Limeira. Colóquio com Ivan Schutzer e Caio Bortolã. De segunda a sexta, às 11h45 da manhã. A discussão nossa de todo o almoço.
ao vivo e em todas as plataformas. Colóquio só tem na Educadora. Muito mais que rádio. Oferecimento Casa das Torneiras. Soluções para o seu lar. Rua Santa Josefa, 336. Açougue do Marquinho. Avenida Antônio da Andréia, 700. Nossa Senhora das Dores. Magazine Luiza. Vem ser feliz. Praça Doutor Luciano Esteves, 245. Centro. Voltamos a apresentar Bastidores com Nani Camargo e Renata Reis. Voltou o programa. Gente, aqui nos bastidores do Bastidores, a coisa pega fogo aqui também, a gente troca ideia. Já tinha voltado, Renata. Renata numa discussão aqui com o Cássio, uma discussão super sadia, claro. Na verdade, são 4 empresários que brigam entre si, Quatro né? empresários vê, né? Depois aqui. eu falo. Mas a gente está discutindo sempre Limeira, né? Essa é sempre a pauta. Na verdade, não é sempre que eu estou desatenta. Renata Reis, a gente separou, então, já que o principal assunto aí em debate é a economia, a crise pela qual o país passa, nós separamos, vamos falar rapidamente o que pensam, então, os presidenciáveis em relação à economia. Vamos ler rapidinho, Renata? Exatamente. Olha, é bem um resumo mesmo, nós tiramos essas informações do valor econômico. São alguns pontos, logicamente, que devem ter outros por aí. O Jair Bolsonaro... A proposta para a economia, deixar para trás o comunismo e o socialismo e praticar o livre mercado. Criar uma nova carteira de trabalho verde e amarela em que o contrato individual prevaleça sobre a CLT. Reduzir em 20% o volume da dívida pública por meio de privatizações, concessões, venda de propriedades imobiliárias da União. Introduzir paulatinamente o modelo de capitalização para a Previdência. Rapidamente, o que vocês acham? Se ele conseguir 50% disso... Já vai ser uma grande coisa. É só promessa, vocês acham? Eu não digo que isso é promessa, é plano de Carteira governo. de trabalho verde e amarela. Ele até tem boa vontade. É simbolismo, o problema é executar, né? Isso é simbolismo. Na verdade, eu vi a entrevista inteira do futuro ministro da Fazenda dele, se ele foi eleito. Paulo Guedes. E ele explicou como fazer isso. E tem muita lógica. Né? Tem muita lógica. Mas ele foi um cara que levantou o Chile, né? Teve uma atuação na economia pesado lá, né? Ele, por exemplo, só de isenções fiscais, nós temos 380 bi. Ele fez várias ponderações de como ele faria isso, e ele acabaria com o déficit de 159 bilhões ano no primeiro ano. E faz todo sentido. Eu não estou defendendo, não, nem votar nele. Não, a gente está fazendo uma análise técnica. Faz sentido aqui. O que ele falou, sim. Eu só quero ver ele seguir. Né? Se ele for eleito, quero ver ele seguir. É aquela coisa, né, gente? Se conseguir 50%... Campanha, é tudo muito fácil ser falado, né? O problema é quando entra, né? Quando o eleito reclama, uma vez eu falei isso para um prefeito, pô, não consigo, pergunta para o candidato, ele sempre sabia como resolver. A Marina Silva, ela diz, controlar os gastos públicos é contra a emenda do teto de gastos aprovada pelo Michel Temer, revisar a reforma trabalhista, fazer uma reforma da Previdência, simplificar tributos com a criação do imposto do ISS, que agrega PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Acabar com a Bolsa Empresário, subsídios para grandes empresas. Para vocês aí, né? Criar uma instância de governo para atrair o setor privado. Essa é nova para nós. Né? Para atuar no setor de infraestrutura. ISS? Ela misturou ICSS com ICMS, com ISS é municipal, estadual e federal. Não passa por estado, não passa por união, não passa por nada. Ela misturou federal e estadual. Mas vocês acham isso mesmo ou vocês só ficaram bravos aí por causa do Bolsa Empresário? Eu não acho nada. Mas que Bolsa Empresário? Não, mas vem cá. Misturou só não, só falar do Bolsa Empresário é interessante falar. Quem foram não, mas o partido de quem ela fez parte, que é o PT, e de quem ela foi ministra, que concedeu o Bolsa Empresário. Mas precisa ver para quais empresários foram concedidas essas bolsas. JBS foi. Agora pergunta para os quadros da mesa aqui se tem alguma bolsa empresário. Vocês têm alguma bolsa empresário? Nenhuma. Eu tenho uma que eu comprei, bonita, cara. Leva meu laptop. Verdade. Luiz, o que você acha? A Marina é o mesmo discurso de sempre, né? Ela não vai ser uma muda. furada. A Marina não muda, o discurso dela nunca.
muda a economia e ela não muda o discurso dela. Por isso que vai aliás, acabar... falou tudo e não falou nada. Nem o penteado ela muda. Não muda nada. Ela mudou para a entrevista do Jornal Nacional. Soltou a rabo. Não, ela aprendeu diferente. E ela vai continuar do mesmo jeito. Passou cera de macaúba na cabeça e juntou tudo. Ciro Gomes. Ciro Gomes. Nossa. Esse resolve tudo. Ele quer gerar 2 milhões de empregos no primeiro ano de governo, ajudar a limpar o nome de 63 milhões de pessoas no SPC e Serasa. Limpar. Ele prometeu limpar, né? Isso seria feito através de renegociação, descontando multas e correções. Ele quer criar um imposto sobre valor agregado, o IVA, unificando vários tributos atualmente existentes, acertar as contas do governo, fazer uma reforma da Previdência com um sistema público de capitalização e propor uma nova reforma trabalhista, mas diferente. Eu queria perguntar para ele vive do quê? Eu não sei. Ele tem uma boa vida. Do que ele faz? É professor, né, de direito, mas eu não sei quais são as outras ocupações. É uma boa vida, cara. Eu queria entender o que ele faz, Renato e Dani, só esse detalhe que ele fala dos 63 bilhões, aliás, 63 milhões de pessoas que estão no SPC, ele fala que é uma média de R$ 1.400. Então, simples assim, dá 88 bilhões, que é a dívida de todo mundo que está inscrito no SPC e no Serasa. Eu só gostaria de saber como ele vai resolver. Primeiro, não é dívida com o governo isso aqui. Existem credores, sejam bancos, pequenas lojas. Como ele vai fazer uma negociação? Ele vai chegar para o credor e falar, tira a multa, tira juro, parcela, ô companheiro, e quem vai pagar? Então, é um negócio absolutamente populista, oportunista, para ganhar voto. É a promessa de governo. Ele promessa soltou isso, colou. Agora ele eu tenho uma série Quantos milhões de pessoas estão na... 63 milhões. 63 milhões. Tá, 63 milhões. Quanto que ele está na pesquisa? Sem o Lula, 5, vai para 6, 5% de quantos milhões? De 147. 7 milhões de pessoas. Ele não conseguiu 10%. Do que estão interessados nessa... 63 milhões? Só 7 vai votar para ele. Então, ele não conseguiu convencer nem quem deve. Nem quem deve. Ele não consegue responder quando perguntam para ele ele como? Falou que ele tem uma série de medidas e ele vai mostrar como. Só precisa eleger ele. Depois que estiver lá. Ele vai falar, sinto muito. Antes não. Tentei. Geraldo Alckmin. E Geraldo Alckmin, ele quer privatizar as empresas estatais, eliminar o déficit público em 2 anos, simplificar o sistema tributário pela substituição de 5 impostos e contribuições por um único tributo, que é um imposto sobre valor agregado, tá? Várias pessoas falando sobre esse... É o IVA, né? É o IVA, isso. Criar um sistema único de aposentadoria, reduzir o imposto de renda de pessoa jurídica para trazer investimentos para o Brasil, dar prioridade nos investimentos em infraestrutura em parceria com a iniciativa privada. O Geraldo Alckmin tem uma coisa que eu achei interessante. Quando perguntaram para ele, você vai privatizar a Petrobras? Ele falou, não. Eu vou abrir a exploração de petróleo e refino para outras empresas. O aumento de mandato não está aí. Simples assim. Não, a gente pegou só sobre a economia. Não tem lá né? a proposta de aumento de mandato, aí não tem. Não. Para 20 anos aí, alguma coisa. Vitalício? Para ver se dá. Olha, não é o governo... para fazer parte disso. Não é o governo do estado de São Paulo, né? Não, para fazer tudo isso precisaria de 20 anos. Às vezes tinha lá, né, nas entrelinhas, lá, um mandato de 20 anos. Pois é, minha gente. Muito bem. Agora falando sobre governo Mário Botion. Vocês são empresários, né? Vocês também têm muitas empresas, né? Não sei. Roberto tem empresa fora, o Luiz também. Luiz também, o Didi também. Você também, Cássio? Não, você só Limeira, né? O Didi tem Limeira também. Não, Didi Limeira e também, né, fora. Como é que vocês fazem a análise do atual governo? Falando em linha reta, o prefeito está indo bem ou está indo mal, Roberto? O governo estadual, o governo municipal está indo mal, o governo estadual está indo mal, o governo federal está indo mal. É reflexo de uma economia está parada. Se tivesse parado, ainda estava bom. Nós estamos numa economia, numa regressão. Não há o que se fazer. Não há. A não ser que o governo federal chegue assim e fale, olha, vamos diminuir esse estado em X%, alguma coisa, vamos indenizar, vamos dar um plano, não sei. Alguma coisa precisa ser feita. Da forma que aí está, se o governo municipal não tivesse um deputado andando junto dele, vocês iam ver o que é a cidade de Limeira. Nós não sentimos tanto essa crise,
porque veio um dinheiro razoável aqui que movimentou alguns setores da economia, principalmente a saúde. O Didi é testemunha aí da quantidade de verbos que veio para essa saúde. Tanto é que o Didi tem esse problema quase que diariamente lá do pessoal aqui do sul de Minas, aqui, que corre para Limeira tentando uma Santa Casa. Então, assim, o governo não... A economia do país não está bom. Se a economia do país não está bom, não há prefeito que vá fazer isso virar. Minha opinião. Luiz Matos. Eu acho que é uma consequência, né, do federal até o municipal. O reflexo vai chegar aqui. Ele acaba ficando engessado, né, para poder tomar uma série de posições que seriam necessárias, né? Mas eu acho que ele ainda tenta fazer alguma coisa, mas está deixando muita coisa a desejar, vamos dizer, né? Didi. É difícil falar. Ele olhou para o Cássio, deixa o Cássio primeiro. Eu ia falar para o Cássio, fala você, Cássio. Na verdade, o Didi, ele como provedor da Santa Casa, gente, ele tem um balizador, né? institucional. Né? Às vezes, como analisar, isso não é ficar em cima do muro, não, gente. Ele responde por uma entidade que responde por 80% da saúde da cidade. Certo? São 1.300 funcionários, ele tem que ter uma parceria com a prefeitura. Né? O melhor bem próxima. Não, mas e o governo, Didi? O governo vai bem? Não, mas eu acho que não é nem falar mal. Não é falar mal, não. É dar mas posição. É assim, ó, eu acho que é posição. A gente fala assim, ó. Tem uma... a gente chama de gestão. Quando você não tem... qualquer pessoa. Quando você não tem recurso, o que você faz? Você tem que abaixar os custos, entendeu? Talvez ele deve ter uma dificuldade enorme até de abaixar os próprios custos dentro da prefeitura, até de cobranças. Mas não tem outra forma. Você vai assim, ele é administrador, cara. Hoje ele tem que entender que ele não é um engenheiro civil, ele é um administrador nato, e tem que entrar na prefeitura e vai ter que fazer isso. Então, vai ter embate com muita gente. E quando você tem embate, você não tem populismo. Aí você começa a ter o problema. Entendeu? Como a população vai ver isso daí? Esse é o grande problema. Toda vez que você escuta as pessoas, você vê a leitura das pessoas aqui no Face, uns estão falando besteira, não sabe nem o que está falando. Porque é o seguinte, ele não entende, ele só entende uma partinha do negócio. É difícil para nós aqui. Mesmo nós, como os 4 empresários, nós temos discussão. Você viu que nós temos discussão aqui dentro? Eu não posso ter o mesmo entendimento do Roberto, do Luiz Mato, do Cássio. Nós temos. Eu falei pro Cássio, você é ponderado demais. Tem momento que tem que ser mais duro. O Cássio fala assim, mas é o jeito dele trabalhar, é o jeito dele fazer. Não quer dizer que está errado. Entendeu? Então, a gente fala, também não estou dizendo que é errado que o Mário está fazendo. Mas assim, ó, eu sempre falo, quando um cara entra para prefeito, eu falo que ele, na verdade, ele tem a sabedoria, né? E quando é uma pessoa que impõe, né? Aí, quando você está lá dentro, você parece que perde a sabedoria, né? Não estou dizendo dele, mas a maioria perde a sabedoria e perde a razão. Porque deixa de escutar os outros. Eu acho que esse é a maior coisa, é escutar. Não adianta escutar. Você tem que escutar tipo de algumas lideranças e tem que fazer mudança. É difícil, mas tem que escutar. Aquilo que o Roberto fala, se não existir um grupo, qual que é o grupo que estava em volta, de qualquer prefeito seja, qual que é o grupo que estava em volta, você para de escutar mais o grupo. Acabou. Você passou a estar sozinho, porque o grupo tem um poder. E não quer dizer que esse grupo tem um poder para a maldade. É benéfico, tem que ser... Você tem que montar um grupo e falar assim, nós estamos em 10, quem vai ser? Vai ser um só. 9 não participa de política nenhuma. Tem que ser assim. Não, vai ser secretário. Não vai ser secretário, não vai ser nada. Isso é um grupo de... todos nós temos um conselho. Nós não se aconselhamos com alguém. Eu gostaria de saber quem são os conselhos das pessoas. Aqui não tem. Liderança em Limeira é difícil, cara. Difícil ter conselhos. E a prefeitura, ela tem esse reflexo também da economia, né, diretamente, porque você pega aí o IPTU, deve estar numa inadimplência gigantesca, né? Tudo isso vai refletir também no bolso, né? Na tua empresa você não pega pedido, você não tem pedido, você não tem produção, você demite, você diminui a folha. Ele não. Então, ele é obrigado, eu acho que, de uma forma geral, não existe uma administração ruim. Existe uma administração tímida. Acho que a palavra é tímida. Não se tomou as medidas mais enérgicas. Não só aqui, como em lugar nenhum. Está todo mundo esperando o Brasil melhorar. Está todo mundo esperando o Brasil melhorar. Se o Brasil melhorar, minha folha de 55 vai cair para 45, então eu vou conseguir 10% de investimento. É esse o pensamento.
Administrar com dinheiro qualquer um administra, né? Eu tomo como exemplo, Sem, né? só pegando um ponto, tomo como exemplo lá, a gente tem empresa em Orlando, e eu conheci o prefeito de Orlando. Ele administra Orlando com 15 amigos, né? Empresários, que todos acabam opinando nessa gestão, mas a arrecadação, ele fala, é difícil até gastar o dinheiro, de tanto dinheiro. Agora, é uma diferença gigantesca, né? Aqui tem que se sustentar com aquele mingadinho que tem ali, essa inadimplência toda. Então, mas não pela arrecadação, pela gestão, eu estou falando, né? Que ele faz a gestão já há 6 mandatos, se eu não me engano, lá pode, né? Mas eles trabalham em 15 amigos já há alguns anos nessa gestão e eles todos têm a participação, não é depois que ele foi na cadeira. Se chama continuidade Exatamente. De trabalho, isso todos, tem que ser feito. Todos isso contribuem, né? Entendeu? Nós não temos continuidade de trabalho. Então, não tem. Mas, e o Cássio, sobre o governo Mário Botion? Eu acho o seguinte, eu acho que o Mário, ele se preparou, ele tem um projeto, na minha opinião, para ser eleito. Ele sabia muito o que ele tinha que fazer para ser eleito e não para governar. Eu acho que falta, quando fala de time, eu acho que falta ousadia, sabe? Eu esperava um pouco mais de ousadia, um pouco mais de criatividade, são palavras que a gente ouve muito em campanha, né? Mas o prefeito, a arrecadação está caindo, vai ter dinheiro. O candidato fala assim, mas eu vou ter criatividade. Eu vou ter criatividade, vou fazer gestão, porque dinheiro não falta, falta gestão. Aí, quando você falou que Orlando não consegue gastar, né? Tanto que tem. Aqui, nós temos dificuldade de arrecadação, como as outras prefeituras têm, né? Só que não tinha notícia que ele assumiu a prefeitura devendo para fornecedor, né? Que tivesse um estado lamentável. Estava difícil como todas estão, né? Só que tem 7 mil funcionários. 7 mil funcionários. E funcionários que podem ser demitidos. Limeira ainda é uma das únicas que está pagando, né? Está pagando. O centro americano, você viu o que aconteceu lá, né? Então, eu acho que falta ousadia. Eu acho que o Mário, ele pensou muito em como ser eleito e não tinha um projeto para governar a cidade. E não tem um grupo, como o Didi falou. Tanto é que existem vários secretários remanescentes de governos anteriores, né? Eu acho que faz falta esse grupo para ele trocar ideias. Mas o que a gente tem que fazer como limeirense é ajudar, né? Que eu puder ajudar, a gente vai ajudar. Mas a pessoa precisa querer ouvir também, né, Cássio? Eu acho que falta ousadia, né? Acho que falta ousadia. Só um comentário aqui, Nani, da Claudete. Rapidinho, a Claudete Firenze, ela mandou vários até comentários. Ela pergunta o seguinte, acho que é uma pergunta. Gostaria de saber por que o vereador que foi eleito para ser vereador sempre vai para um cargo no executivo, independente se ele apoiou ou não o prefeito durante a campanha. Acho que não vai para um cargo. Ele obtém cargos, né? Acho que talvez dele. ela quis dizer isso, né? Será que é isso? Um vereador às vezes é governista porque tem cargo na prefeitura. Sempre vai para um cargo no executivo, independente se ele apoiou ou não o prefeito. Não são todos. Não são todos. Esse mandato não teve ninguém, né? Não, tem o Farid. O Farid, né? o Farid, exatamente, o Farid. E tem uma mensagem aqui, olha só, do Rogério Francisco, pelo WhatsApp da Educadora. Um abraço ao Rogério, de Iracemápolis. Falaram que os prefeitos sempre têm maioria nas câmaras. Em Iracemápolis é uma exceção. São 5 vereadores da situação e 6 da oposição. É isso aí. Olha, que bom. Não sei se é motivo para comemorar, mas é uma exceção. O prefeito tem mais trabalho lá, né? Mas é uma coisa que a gente fala. Eu acho que toda vez quando uma pessoa tem um mandato, ele tem que iniciar e terminar o mandato. Foi isso que ele vendeu para nós. Eu sou, particularmente, todo mundo sabe, eu sou contra acabar o mandato no meio do caminho. Eu sei que é difícil, mas inicia e termina. Eu acho que isso é importante. Dá confiança pra gente, né? Muito bem, 9 horas e 42 minutos, estamos chegando ao fim, mas o papo foi muito bom, Foi muito bom, parece que precisa de um pouco mais de tempo, só que já está tarde, eu sei. Vocês serão convidados novamente, se vocês toparem, a gente fará uma nova rodada. Exatamente, espero que todos aceitem novamente participar do programa. Preciso saber quanto que eu vou ganhar, né? Vai depender do Ibope. Gente, bolsa empresário. É meu bolsa empresário. Pelo jeito, Roberto, não só nós aqui gostamos de que vocês vieram, mas também as pessoas que estão nos acompanhando, porque muitas pessoas estão acompanhando aqui, participando, interagindo, tanto pela live, muitas pessoas também acompanham pelo aplicativo. O Anderson está mandando o Cássio voltar para o basquete também, voltar ao basquete de Limeira, né, Cássio? Quem sabe? Pergunta quem tirou ele do basquete. Quem tirou você do basquete? A crise. Verdade. O juízo. Né?
Muito bem, Roberto, obrigada, viu, pela Eu participação. preciso fazer as considerações finais. Claro, Posso? com certeza, todos. Não, nós viemos para um debate, para um debate da economia e da situação política do país. E conscientizar a nossa população. Eu acho que nós temos que conscientizar a nossa população da responsabilidade do nosso voto. Esse é o principal ponto, que se nós quisermos crescer, né, quisermos subir um degrau na escada, nós temos que saber votar. Nós temos que ver, sentir a necessidade de um deputado, de 2, de 3 deputados. Tanto é que ninguém aqui está pregando, olha, vote no fulano. Nós temos 24 deputados para votar. Ora, se nós conseguirmos nessa eleição que 100% dos votos válidos fiquem em Limeira, você pode ter absoluta certeza que desses 20 e tantos aí, nós vamos colher frutos, né? Primeiro ponto, vamos decepar os votos de deputados de outras cidades que produzem muito pouco ou nada trazem em benefício da nossa sociedade e da nossa cidade. Priorizar os nossos deputados. Essa é a principal virtude nossa, é o que está ao nosso alcance, é o que nós podemos fazer. Que esse voto fique na cidade de Limeira. Nós temos aí candidatos para escolher, eu não gosto desse, eu gosto daquele, ninguém é obrigado a gostar de A, nem B, nem C. Mas nós precisamos se unir, Roberto. Desculpe, senão nós não vamos ter nenhum. Mas a união é difícil. A união é difícil, mas está aí na cara para quem quiser ver. É só pegar a internet, pegar os estudos e pegar os números, né? Isso é importante a gente saber dos números, da produção, do que fez, do que deixou de fazer. Eu acho importantíssimo que esses votos fiquem na cidade de Limeira. Obrigada, Roberto, pela participação. Muito obrigado. Boa noite a todos. Luiz, obrigada mais uma vez e a sua mensagem final. Eu só tenho a agradecer ao convite, né? E fico aí à disposição para futuros convites. Estaremos sempre à disposição de vocês aí. Né? E passo das palavras do Roberto as minhas também, né? Que todo mundo tenha uma consciência aí e que vote corretamente, não deixe de votar, né? Porque o absenteísmo também é um grande problema, bastante. né? As pessoas não comparecem, votam nulo ou votam branco. É cômodo, né? Se você pegar a pesquisa mas aí... Mas não é só cômodo, como é perigoso, porque acaba que uma minoria escolhendo pela maioria, porque o absenteísmo ele está ali muito próximo, tanto dados nacionais como municipal, muito próximo dos votos válidos. Então diminui muito a representatividade de quem de fato é eleito, né? Então é só agradecer e mandar um abraço a todo mundo. Luiz, obrigada mais uma vez. Didi Psini, muito obrigada também por ter aceitado participar. Quero agradecer a todos e também eu faço os votos do Roberto, que hoje nós temos um deputado em Limeira. Tanto foi importante, quanto Limeira foi importante a ter um deputado. Eu acho que nós precisamos continuar tendo. Acho que a população tem que botar a mão na consciência e votar o voto útil. Não naquilo, é meu amigo, assim, desculpe, o Roberto foi na internet e está aí, ver quem tem chance e quem não tem. E agradecer a todo mundo, ouvintes, e essa semana... Não deixar de fazer Verdade, a festa do peão, Didi. Essa semana começa a festa do peão. Quinta-feira estaremos lá, né? Eu sou festejo, eu gosto de muitas pessoas falam de maltrato de animais, mas não existe isso lá. Eu sempre gostei, vai ver a população ali, a gente mistura raça, idade, poder, quem tem, quem não tem. Ali é uma delícia, eu falo assim, ali é uma desconstrução, é uma mistura, E tá todos convidados. Começa quinta-feira? Começa quinta-feira agora. Henrique e Juliano. Depois sexta. Ixi, agora eu também. Não, então sexta, sábado, domingo também? Sábado, domingo. Não, é só quinta para sexta para sábado, sábado para domingo. Olha isso. Que beleza. E depois na outra... 13 e dia 14. Isso. Aí no aniversário de Limeira, o rodeio volta também. Todas as informações no site do Rodeio de Limeira. No site do Rodeio de Limeira está lá tudo. Muito bem. Agradeço a todos, uma boa noite a todos. Obrigada, Didi. Olha, o Moisés Bussi está acompanhando o nosso programa aqui. Um abraço, Moisés. Também. Obrigada, Cássio Roque, também por ter aceitado vir. E parabéns à educadora, né? Eu acho extremamente interessante. Você vê como as pessoas participam, porque elas gostam, né? De falar sobre política. Eu acho importante que fale. Eu acho importante que entenda que a política deve ser falada durante todo o período. Deve ser
vivida, não só na eleição, né? Eu acho que as pessoas tomarem consciência que a única solução está através da política, infelizmente. A classe política está desacreditada e fez para merecer isso, esse descrédito, né? Mas nós temos que acreditar que temos que renovar, temos que buscar, temos que ajudar a escolher para não ser obrigado a votar em quem está aí. E, Cássio, isso depende de cada um. De cada um. Se informar. E o papel da imprensa é fundamental, Renato. Quando você falou aqui de alguns números de dinheiro que a cidade conseguiu através de emendas parlamentares. Isso é público, né? Existem outros números que não são de emendas, mas de dinheiro que estavam destinados através convênios de convênios travados, né? Que o deputado vai lá e destrava. Esse número do nosso deputado quintuplicou. Muito mais. De fato, é muito maior. Muito maior, infinitamente maior. Isso representa muito para a cidade. Em torno de 43 milhões, mais ou menos. Mas dá mais que isso pelos 4 anos. Está quase 90. Não, isso foi esse ano aqui, né? Mas os 4 anos dá quase 90. Quer dizer, é muito representativo. É 10% do orçamento do município. Isso dinheiro que não viria. De maneira nenhuma. Se não tivesse um deputado, não viria. Então, a importância nós temos. Quem sabe 2, um estadual e um federal. Com As pessoas certeza. precisam se conscientizar disso, né? Muito bem, muito obrigada a você pela participação. Lembrando que o programa continua na internet, você pode assistir mais tarde, amanhã, e na próxima terça-feira tem mais Bastidores. Tem mais Bastidores, acompanhe a nossa página Bastidores no Facebook, no Instagram também. Lá a gente sempre posta as informações da atualidade, da política local e também, né, Nani, a gente sempre anuncia com antecedência quem são os entrevistados da terça seguinte, né? Então, nós vamos postar também nessa semana ainda quem serão os convidados da próxima terça-feira. Muito obrigada pela sua participação. E, Nani? Bom, eu com a Renata a gente se fala todo dia, até amanhã cedo, né, todo Renata? dia, até depois do programa a gente já continua conversando. Você, muito obrigada pela sua audiência e uma ótima noite de terça-feira. E quem será? Bastidores com Nani Camargo e Renata Reis. Educadora. Boa noite. Thelma 1304. Márcio Postman 1318. Sou Felipe 1325. Sou Juliana Cardoso, vote 1333. Amélia Federal 1350.